E da Câmara no Espaço está começando mais um episódio de Sapcast. Eu sou Sérgio Mates e quanto tempo vai levar esse episódio? Começamos bem. Pois é, cara. O cara tava julgando a gente aqui nos bastidores por piadas com o tempo e o cara já começa com essa. Eu acho que esse episódio é uma real perda de tempo. Essa é melhor. Aqui é o Rafael e eu tinha pensado uma piada, mas eu perdi o time dela. Eu já vi essa em algum lugar. Esse é o nível mesmo. Eu sou o Henrique, mas provavelmente você já sabe disso. E aqui quem fala é o Reinaldo. E viajar pro passado e acabar beijando a sua mãe quando ela ainda era jovem é tipo o cúmulo do complexo de Édipo, cara. É um negócio assim que... Caralho, pesado. É, né? E a gente ri disso em De Volta pro Futuro. Mas tudo bem. O mais engraçado é você ter um filho idêntico ao seu namorado do ensino médio e você não fazer comparações, né? E dar exatamente o mesmo nome pra ele, né? Exatamente. Não. Não é o mesmo nome, porque lá ele... Não, ele é Martin. Não, é o cara dá o nome de Martin pro filho porque o Martin salva ele da briga. É verdade. É verdade. Só que no caso ele era aquela marca de calça lá que eu esqueci o nome. Calvin Klein. Fazer patrocínio grátis. Então, pera, então ele é filho dele mesmo. Não. Você não assistiu De Volta pro Futuro, cara? Não, acho que não. Não. Ai, cara. Eu acho que a conexão do Henrique tá caindo aqui pra mim. Nossa. O Henrique não ia gravar com a gente hoje, não? Que bosta. Tá, seguinte, galera, vamos fazer uma sinopse do que vai rolar aqui hoje. Por causa da série do Loki, que brincou com Viagem no Tempo, por causa do filme da Guerra do Amanhã e também de inúmeros exemplos da cultura pop e também da ficção científica em geral, sobre Viagem no Tempo, vamos falar sobre ela hoje aqui. Ela quem? A Pfizer? Pfizer! Não, a gente vai falar sobre se é possível viajar no tempo, quais são as formas que seria hipoteticamente possível viajar pelo tempo e quais seriam as consequências ou mesmo paradoxos que isso poderia ocasionar. Mas antes da gente começar o episódio, vamos aos recadinhos, galera. A gente já volta aí. Chegamos na zona de recados, galera, não sai daí que o episódio já vai começar. Hoje eu tenho recados muito importantes pra vocês. Sérgio, calma. Ei, o que você tá fazendo aqui, cara? Calma, cara, eu vim te avisar. Peraí, eu tô cansado. Você precisa lançar esse episódio o mais rápido possível. Por que você tá tão cansado, cara? O que aconteceu? Porque eu não sou o Reinaldo cansado que você conhece. Eu sou o Reinaldo um pouco mais pra frente, que é um pouco mais cansado do que o Reinaldo cansado que você conhece. Porque eu tive que voltar pro passado pra te avisar que você tem que lançar esse episódio o mais rápido possível. Porque aparentemente toda a podosfera decidiu ao mesmo tempo lançar episódios de podcast sobre viagem no tempo. E no momento que eu tô lá, já 7 episódios já saíram antes do nosso. E a gente precisa lançar isso antes. Porque senão vai ficar parecendo que a gente tá copiando pauta. Ô, Rei, tá, cara, eu entendo, preciso que você me explique como você voltou do tempo, mas você sabe que dia é hoje? Ué, cara, hoje é dia 15, o dia de lançar esse podcast. Por isso que esse podcast não pode atrasar de jeito nenhum. Esse podcast a gente tem que lançar ele no dia exato do lançamento dele. Eu acho que teve algum problema técnico, porque hoje é dia 17. 17? Não tem como. Ah, cara, esse congestionamento na linha do tempo de novo não, mano. Já sei, você veio de DeLorean, né? Não, cara, eu vim de patinete. Que bosta. Ah não, cara, eu preciso voltar então e tentar impedir que eu, um pouco mais pra frente, volte pro tempo pra não ter esse descontínuo espaço-tempo. Meu Deus do céu, deixa eu ir. Não, peraí. Calma aí. Cara, eu preciso voltar porque eu tenho que fazer com que o eu do meu passado volte para o seu passado mais passado ainda pra te avisar com antecedência que o eu do futuro chegou atrasado. Mas se o eu do futuro, do meu futuro, do seu passado se encontrar e a gente se trombar de novo, vai causar um descontínuo no espaço-tempo e não tem patinete suficiente pra gente voltar no tempo dessa forma, Sérgio. O simples fato de eu estar aqui pode acabar destruindo a máquina do tempo que foi construída 3 dias pro futuro. E a gente nunca mais vai poder voltar no tempo, cara. Sérgio, eu preciso ir agora. Até! Uou, o que foi isso, galera? Foi desconcertante. Eu vou continuar da onde eu parei, tá?
Lembrando vocês de não esquecer de seguir a gente nas redes sociais. E eu acho que o rei não vai voltar mais do futuro, porque se ele voltou pra avisar ele do futuro pra voltar antes, mas eu não lembro de ele ter voltado antes, talvez ele tenha voltado pro futuro e causou um paradoxo com ele mesmo. Enfim, siga a gente nas redes sociais. Não se esqueçam do nosso site www.sapciência.com.br. E também tem o sisteminha do Apoia-se, que caso você queira e obviamente puder nos ajudar, a partir de R$3 mensais você vai estar assinando e apoiando esse canal da melhor forma possível. E vai estar ajudando muito a gente a crescer e desenvolver o nosso material com maior frequência e qualidade. Deixa eu ir pro episódio antes que algo estranho aconteça, então chega de lenga-lenga e vamos ao que interessa. Ah não, de novo não! Voltando nos recadinhos, galera, vamos dar início a esse episódio. E antes de a gente começar a falar sobre os tipos de viagem no tempo, a gente tem que falar de que a gente tem o presente, passado e futuro. Então, pro futuro, a gente vai explicar um pouquinho melhor. É teoricamente simples viajar no tempo. Agora pro passado já começa a ficar complicado. É extremamente simples, você tá viajando pro futuro o tempo todo. É. Viajei. Bom. Viajei. Mas enfim, vamos colocar. Viajei. Vamos, ó, Viajei. pera. Viajei. Volta pro presente, pronto. Ó, aqui no presente... Mas o presente é o seu futuro. Por quê? Porque você está sempre indo em direção a ele. E quando você chega no futuro, o futuro se torna o seu presente. Tá, mas então explica pro pessoal... E o seu presente se torna o seu passado. Tá, então quer dizer que não existe presente. É isso que você quer falar. Bom, é uma fração muito pequena. Quando você termina de falar a palavra presente, você já chegou no futuro. O P tá no passado. Mas enfim, vamos falar de viagem no tempo então, vai lá, vamos começar. Mas antes de tudo, antes da gente continuar seguindo aqui, só pra deixar claro que esse aqui é um episódio do tipo pauta livre, então não tem ninguém aqui que preparou alguma coisa mais específica, a gente só vai tentar fazer funcionar em questão de lógica, tudo que a gente comentar hoje até o final do episódio. Vai ter que cortar tudo isso, pra não falar que a gente tá na pauta fria, pô. Ué, mano, mas a gente tá. Você sempre fala, toda vez você fala. Ó, uma coisa que o pessoal já vai perceber. Quando eu tô aqui e alguma coisa sobre série, filme, é pauta livre. Essa parte podia estar na apresentação, não no começo do episódio. Mas vamos lá. Vamos falar de viagem no tempo, então. Vamos fazer assim. Vamos falar dos tipos de viagem no tempo. E vamos dar um exemplo aqui pra galera ter uma ideia melhor do que seria essa viagem no tempo. Vamos começar pro passado ou pro futuro? Futuro, que é o mais fácil de explicar e mais plausível. Beleza. Quem quer falar sobre como seria possível viajar pro futuro? Bom, pro futuro é mais simples de viajar, teoricamente, né? Baseado na física, acho que é de Einstein. Ele já previa a viagem no tempo para o futuro, que é basicamente se a gente acelerar o suficiente, o espaço-tempo se contrai, então a gente é capaz de vivenciar menos tempo do que realmente aconteceu para uma pessoa a velocidades mais baixas. Então 1 segundo pra gente, que é menos tempo, seria, sei lá, 10 dias pra uma pessoa em velocidade menor. Essa é a viagem no tempo prevista por Einstein, se eu não me engano. Mas isso é viagem no tempo? Depende do referencial, é relativo. Exatamente. Essa foi uma piada boa. Mas eu tava muito achando que o Henrique ia falar assim, viajar pro futuro é muito simples, basta a gente criar um buraco, criar um buraco negro e que a gente consegue viajar no... Tá, mas aqui, se eu fazer uma correçãozinha que você falou, Henrique, não é comprimir o espaço, é dilatar, né? Então é esticar o espaço. Quanto mais rápido a gente viaja no espaço, maior a dilatação do tempo, né? E assim, quanto maior a velocidade, maior a dilatação, mais o tempo passa devagar naquele referencial. Enquanto quem tá fora dessa velocidade vai passar em tempo normal, entre grandes aspas. Tá, você quer explicar isso de uma forma melhor, Sérgio? Esse tipo de viagem no tempo, porque pra mim eu não considero como viagem no tempo esse modelo, mas é amplamente... Usar o paradoxo dos gêmeos. Usar o paradoxo dos gêmeos, mas tem uma coisa que todo mundo vai saber. Interestelar. O princípio da viagem no tempo do interestelar é basicamente por dilatação temporal, né? Quando o cara pousa naquele planeta lá das ondas gigantes, ele viajou no tempo, entre aspas, em relação ao cara que tava lá no satélite esperando eles, na nave. O cara passou anos na nave, né, esperando o cara que ficou alguns minutos apenas no planeta. 27 anos. O que acontece ali no Interestelar é basicamente você pensar que eles estão orbitando um buraco negro.
Eles não transpassaram seu horizonte de eventos, né? Até acontece no filme, liberdade artística, rola lá. Mas, o que acontece? Eles estão muito próximos do buraco negro. O buraco negro é extremamente massivo. Se tem massa, distorce o espaço. Se tem muita massa, distorce bastante o espaço. Se tem massa extremamente, sei lá, infinita, como o buraco negro é, você causa um horizonte de eventos e ali pra dentro ninguém mais sabe o que acontece. Mas pra fora, o espaço tá bem esticado daquela região e qualquer pessoa, quanto mais próxima do buraco negro chegar, mais devagar o tempo vai passar pra ela, no referencial dela. Então, se ela passar um minuto ali, algumas horas podem passar pra quem está o contrário, mais Sérgio. distante. É o contrário? Vamos fazer um... Não, o tempo passa devagar pra quem tá no... Sérgio, vou fazer uma exemplificação prática. Vamos fazer um exercício mental aí todo mundo. Imagina que você tá aqui na Terra e você tem um telescópio muito bom que consegue, de certa forma, ver as coisas que estão acontecendo perto de um planeta do lado que tá orbitando um buraco negro em tempo real. Digamos que seja em tempo real. Se você, com esse telescópio, enxergar uma pessoazinha que tá habitando esse planeta perto do buraco negro, essa pessoa, pra você, vai estar em super câmera lenta. Sabe aquela preguiça que tem naquele filme lá da... Isotopia, isso. Exato. Então, ele é como se, pra nós humanos, ele tá em slow motion, sabe? E quanto mais próximo ele chegar, mais forte fica esse efeito. Mais forte ficaria esse efeito. Então, pra nosso referencial, o tempo pra eles estaria passando, pra a gente visualizando lá, estaria passando mais devagar. Entendeu? E se o inverso acontecesse, a gente ia estar em fast forward aqui. Era Benny Hill o negócio. Se o cara do lado do buraco negro tivesse visualizando com esse telescópio a pessoa aqui na Terra, ia estar tipo... Mas assim... Exato. Mas calma, só pra explicar de uma forma um pouco mais fácil de visualizar. Você tá no chão e você tem que subir 100 metros de altura. Eu tô indo com uma escadinha retinha, então a minha velocidade relativa vai ser... imagina que pra cima, né, a gente vai falar que é o eixo Y, então minha velocidade vai estar toda no eixo Y, eu não vou ter velocidade no eixo X, eu não vou estar indo pros lados. O Sérgio vai ter velocidade tanto no eixo X quanto no Y, porque ele tá subindo uma escada normal de degrau. Então ele tá subindo em diagonal. Eu vou chegar mais rápido lá nesse ponto a 100 metros de altura do que o Sérgio. Sim. Porém, então, o tempo pra mim vai passar... Tipo assim, a gente vai chegar no mesmo ponto. Então, se não, em algum momento, uma pessoa que tá nesse planeta perto do buraco negro e a pessoa que tá na Terra se encontrassem, eles iam chegar, de certa forma, no mesmo lugar. Só que o tempo que levou pra eles... chegarem nesse ponto específico é diferente, entendeu? A passagem do tempo pra eles é diferente. Pro Sérgio, que é o cara que tá na Terra, que subir na escada em diagonal, porque a dilatação que a Terra faz no espaço-tempo é bem menor, o tempo passa de uma forma, ele leva muito mais tempo pra chegar naquele ponto. Pra mim, que tô lá perto do buraco negro, no planeta perto do buraco negro, e a dilatação, por conta do buraco negro ser extremamente denso, é muito maior, o tempo passa... Eu tenho um exemplo de menor quantidade de tempo seja necessário para eu chegar nesse ponto. Então é como se o tempo tivesse passado mais rápido pra mim. Só que pra mim, que eu tô nesse referencial, se o Rafa estiver no meu lado nesse planeta, o nosso referencial de tempo é o mesmo. Então o tempo vai passar igual pra mim e pro Rafa. O que vai mudar é pra você. Entendeu? É complicado, mas cara, faz sentido. Eu acho que você causou mais confusão agora do que esclarecimentos. Rafa, fala pra gente do paradoxo de gêmeos aí. Um gêmeo fica na Terra, o outro é colocado no foguete. Aí o foguete é lançado, acelerado perto da velocidade da luz, e daí, pro que ficou na Terra, o tempo passa normal, como se fosse pra gente, mas o que tá viajando vai passar muito menos tempo pra ele. Se ele, por acaso, ele acabar voltando, vai ter passado 40 anos, 50 anos na Terra, e pra ele passou 2 horas, por causa da velocidade dele. Sim. Deixa eu colocar aqui outro exemplo que eu usei, não falando sobre viagem no tempo, mas falando sobre dilatação temporal, no cast sobre Mercúrio, se eu não me engano, que era o planeta mais próximo do Sol, em que, agora não vou lembrar certinho qual que é o nome e a região que foi feito o experimento, mas usaram um relógio atômico aqui na Terra mesmo,
no nível do mar e levaram o outro relógio lá pro topo de uma montanha, numa região bem alta, uma altitude bem diferencial. Qual que era a diferença desses dois relógios? Era a distância do núcleo do planeta Terra. Então, se você pensar que a gravidade se comporta quanto mais próximo do centro, maior a força de atração da gravidade, isso também serve para o tecido do espaço. Então, nesse experimento dos relógios atômicos, depois de alguns dias, meses, anos, vai haver uma diferença no cronômetro do relógio que está a nível do mar para o relógio que está em alta altitude. Por quê? Porque mesmo que seja uma diferença de nanosegundos, até menos que isso, no relógio atômico você consegue pegar isso. Então eles conseguiram provar essa dilatação de tempo em relação à curvatura do tecido do espaço, só colocando dois relógios atômicos em lugares diferentes aqui na Terra. E por que eu falei do cache de Mercúrio? Porque o Mercúrio está tão próximo do Sol em relação à Terra de que seria muito divertido, até comentei isso no cache, se a gente tivesse uma sonda em Mercúrio com um relógio atômico lá, pra gente conseguir fazer esse comparativo aqui com a Terra pra ver essa diferença de dilatação temporal. Mas tem como calcular, né? Tem equação pra calcular a diferença de dilatação, então. Uhum. O Einstein tinha pensado nisso. O Einstein propôs a relatividade restrita e a relatividade geral. É mesmo? Sérgio, por que você não considera esse tipo de distorção temporal como viagem no tempo? Porque... boa pergunta, valeu. Eu ia explicar, eu esqueci que eu ia explicar e você me lembrou pra eu explicar. Viu só? Que eu voltei do tempo quando o cast estava pronto e eu percebi que tinha faltado. Agora só tô lembrando que não faltado dessa vez. Correção temporal. Vamos lá. Por que eu não considero eu, no caso, né? Quem sou eu pra considerar alguma coisa? Mas enfim, por que pra mim não é viagem no tempo esse esquema da dilatação temporal? Porque é só uma diferença de referencial. Não existe, propriamente dito, a manipulação da viagem no tempo. Você usa de fenômenos físicos existentes para dilatar o tempo. Mas isso é referencial da pessoa que está lá. Ela não entrou numa máquina no ano 10 e saiu no ano 100. Sim. Se a pessoa entrar na máquina no ano 10 e viajar perto de um buraco negro e voltar no ano 100, ela fez isso aí. E aí? Tá, Rei. Você acha que viagem no tempo não tem física? Uma coisa é você usar uma propriedade física conhecida e a gente sabe que funciona. A outra é você criar uma cabine telefônica e viajar em buracos de minhoca entre as dimensões e o tempo, entendeu? Isso são coisas diferentes. Bem diferentes. Mas, se a gente conhecer buraco de minhoca, vai ser uma propriedade física conhecida e você vai usar a propriedade física conhecida de qualquer forma. Sérgio, tá errado. Tá, pra mas você, assim... viagem no tempo é a Hermione girar o reloginho lá no Prisioneiro de Azkaban, lá no Harry Potter, e viajar no tempo. Exato, porque ali... Então é mágica. Pra você, viagem no tempo é mágica. Não. É assim, não existe... A viagem no tempo não tem que depender do referencial. Ela tem que ser unânime, assim, pra mim. Tipo, o cara entrou e viajou. E, tipo, a referência dele no momento da viagem era a mesma. Ele não precisou acelerar velocidades absurdas ou... Não, mas a gente tá falando... Acelerar é a propriedade que faz ele viajar, não é algo Sim, que ele... é isso que eu tô falando, é exatamente isso. Não pode ter uma propriedade que faz ele viajar, tem que ser passe de mágica. Não, ai, gente, tá difícil o Sérgio, assim, deixa eu ver. Pensando em linha do tempo. A pessoa sai da linha do tempo e vai pra outro ponto sem caminhar por ela. Exato. Ela salta do ponto A ao ponto B na linha do tempo sem ter que percorrer esse caminho. Então, Harry Potter não entra nisso. Porque ele só basicamente rebobina a linha do tempo. Mas o quê? Mas o quê? Ele foi pro passado. Mas mesmo assim, não entra nisso. Aí que a gente vai entrar na discussão sobre viagem no tempo pra trás. Tá bom. Não, eu acho que tu tá confundindo esse algo intencional e algo não intencional. Porque se eu posso, por exemplo, pegar um foguete que viaja próximo da da luz e dizer, eu vou viajar no tempo. Entro no foguete por 10 minutos, viajo próximo da luz, paro o meu foguete, desço. Eu viajei no tempo. Passou, sei lá, vou citar um valor teórico, 10 anos. Mas eu viajei em 10 segundos. É uma viagem no tempo. Mas foi o que o Rafael falou. Calma aí. Deixa eu falar uma coisa. Sempre que a gente citar um filme daqui pra frente, a gente vai dar spoiler desse filme. Então, se você não quiser ouvir spoiler... Então você fica esperto, porque, por exemplo, agora eu vou citar Vingadores Ultimato.
Vingadores Ultimato é viagem no tempo? É. Mas eles entram num lugar, viajam por um tempo e saem no outro ponto. Só que, depois que a gente assistiu Loki, a gente viu que, basicamente ali, eles saltaram em pontos diferentes na linha do tempo. Eles não percorreram o caminho pra trás na linha do tempo ou pra frente. Eles foram saltando em pontos diferentes na mesma linha do tempo. Isso é diferente de você fazer um percurso pra trás ou pra frente. Mas é um percurso que ele tá fazendo. Esse é o conceito que o Rafael falou. E eu sei, então, e foi que eu falei pra vocês também. Na minha concepção, quem sou eu pra definir o que é o que, né? Exato. Mas pra mim, viagem no mano, tempo tá é um errado. salto na linha temporal, não um percurso que você tem que fazer. Entendi. Pra você, tipo assim, você abre uma porta e sai 10 anos atrás. Isso seria uma viagem no tempo bem mais legal. Que merda, hein? Dr. Who. Como que o Dr. Who viaja? Buraco de minhoca, né? Olha, eu nunca Não tem assisti ideia. Doctor Who por tempo Também não. suficiente pra entender alguma coisa. A única referência que eu tenho de Dr. Who é o episódio do Van Gogh. Eu só assisti 20 minutos de um episódio que tinha de quando voltou Doctor Who. O episódio do Van Gogh é um episódio que eles voltam no tempo, pegam o Van Gogh e trazem ele pra uma exposição de arte do Van Gogh, sabe? E daí ele começa a chorar lá. Que, nossa senhora, fui reconhecido, não sei o quê. Nossa, que senhora, Não. destruí o passado porque eu tive o ego de levar um artista pro futuro pra ele ver como ele era foda. Isso deve ter causado alguns efeitos. Ou talvez, olha aí que legal. A gente pode aproveitar aqui pra puxar sobre. A gente falou um pouquinho sobre viagem no tempo pra frente. Uma coisa legal sobre viagem no tempo pra frente é que ela não tem paradoxo. É tão maravilhoso. Sim. Porque ela é possível. E a gente consegue fazer. Então, a gente não vai entrar em filosofia falando do futuro. A gente só vai entrar em bastante filosofia falando do passado. Mas assim, ó, a gente pode viajar então pro futuro aproveitando do fenômeno físico da dilatação temporal. Então, isso seria então um modelo de viagem no tempo, digamos assim. Teria aquele outro modelo de viagem temporal que não usaria de velocidade, mas sim de buracos de minhoca, em que o buraco de minhoca teoricamente é um ponto do espaço em que se conecta com outro ponto do espaço, ou de outra dimensão, né? E funciona basicamente num conceito, assim, pra quem não tá entendendo, o buraco negro seria o que puxa tudo e teria um buraco branco onde sai tudo. Um buraco de minhoca seria mais ou menos isso, só que na teoria com segurança, né? Não com a gravidade, não com o horizonte de eventos e com a gravidade esmagadora. É que o exemplo só funciona com imagem. Cara, tive uma ideia genial. Esse exemplo só funciona se você pegar uma folha sulfite e furar ela com um lápis. Cara, eu pensei numa coisa genial. E se os buracos negros, o buraco negro suga tudo e o buraco branco existe, eles são tipo estrelas que ficam cuspindo só a energia que entrou no buraco negro. Então, o buraco branco é hipotético, só que não existe nenhum registro de algo. Mas aí aquelas estrelas nosso super universo. gigantes são tipo os buracos brancos soltando toda a energia sugada pelo buraco negro. Os quasares. Isso é da hora, né? É. Ô, Rei, onde que a gente falou, Rei, que talvez o Big Bang seja um buraco branco de um buraco negro de outro universo? A gente falou em algum lugar. Foi uma das lives, algumas semanas atrás aí, que a gente tava lendo uma... Inclusive buracos notícia brancos sobre foi isso. uma das teorias utilizadas no final de Interestelar. Claro que o final é hipotético, né? Eles foram... quando você pode mentir com direitos... Propriedade artística. Foi Licença propriedade poética. artística, mas ele usou de um princípio físico que é justamente a existência de buracos brancos. Então ele entrou no buraco negro, fez a macumba dele lá dentro e saiu do buraco negro de algum jeito. Que a desculpa que ele usou é que ele saiu por um buraco branco. Só que já tinha sido Deus. tipo isso. Ele virou Deus por um momento, né? Deus ex machina. O que eu entendi é o buraco no negro. Interstellar dele sair do buraco negro é que o pessoal, os humanos do futuro, tiraram ele do buraco negro e colocaram de volta no buraco de minhoca. O que ele fala é que é tudo uma construção dos humanos do futuro, já sabendo que ia dar o problema. Tanto é que até o próprio buraco de minhoca é uma construção dos próprios humanos do futuro, que conseguiram criar aquilo lá para que os humanos do passado conseguissem não morrer. Pra virarem eles. Vocês viram o paradoxo disso, né? Já entenderam o paradoxo dessa situação. E os primeiros humanos fizeram o quê? Exatamente. E isso entra num problema que a gente vai ter que falar sobre linhas do tempo e se elas são mutáveis ou imutáveis. Porque nesse caso do Interestelar, que o pessoal do futuro fez o buraco de minhoca e fez todo o trâmite pra acontecer a trama do filme, agora vem a questão. Quando era a vez deles,
quando eles estavam no passado, quem fez isso por eles? Ou seja, quem começou esse ciclo? Quando começou esse ciclo? De alguém do futuro começou... Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Cara, precisa. Isso é um paradoxo do avô, literalmente. Mas o paradoxo do avô, ele tem uma continuação, cara. Fala o paradoxo do avô aí. Eu voltei no passado, matei meu avô. Se eu mato meu avô, consequentemente, meu avô não vai ter meus pais não terão eu, então eu não teria matado meu avô. Então, ele existiria, eu voltaria no passado, mataria meu avô, tornando impossível disso acontecer, mas ao mesmo tempo acontecendo. Aí, cara. Paradoxo. Pronto, é um ciclo. Não precisa Não. ter... É impossível. Não. Alguém tem que dar não início... É possível. Não, é assim, eu vou dar outro exemplo pra você aqui sobre Viagem no Tempo. O filme Predestinado. Quem não assistiu o filme, é um filme excelente e vai tomar bomba de spoiler agora. Por quê? No filme, o cara é pai, mãe, filho dele mesmo. Isso é muito esquisito, mas vamos chegar lá. O que acontece? Ele é uma menina órfã que acaba conhecendo um cara, tendo um filho com esse cara, seu filho é roubado, e depois ela sofre um acidente, tem que mudar de sexo, entra pra uma empresa que viaja no tempo e descobre que, na verdade, ela era o cara que ela ficou e teve filho com ela mesma, e assim ela pariu ela mesma, por isso que ela é órfã. Na verdade, ela foi roubada e deixada no orfanato. Mal confusão, mas deu pra entender, né? A questão é que, por que o filme chama Predestinado? Porque ele existe num ciclo temporal. Tudo que acontece com ele é feito por ele mesmo, só que o problema é quando começou isso. Esse é um dos paradoxos. Agora, como é que a primeira pessoa que voltou no tempo nasceu, se ela precisaria dela mesmo 2 vezes pra ela nascer, entendeu? Só existe um modelo que explica como isso é possível de se fazer. Seria uma pessoa de fora desse ciclo temporal, desse looping temporal que essa pessoa vive, uma pessoa de fora, criar esse looping, fechar ele certinho e sair da equação temporal, entendeu? Se o cara pega uma pessoa de qualquer lugar da linha temporal do universo. Vamos lá, eu sequestro o Rafinha bebê e levo ele pro ano 1100. E daí eu ensino viagem no tempo pra ele e faço todo esse contexto de história e ele vai começar a fazer esse ciclo temporal. Eu saí da equação, depois que eu determinei isso, ele vai ficar preso. Então houve um criador desse looping temporal, desse paradoxo, que não é em si a pessoa que tá presa nele. Entenderam? Não. Eu vou dar uma explicação de 5 minutos de um livro do Asimov, que é O Fim da Eternidade. Que é assim, existe uma empresa que é... Eu esqueci o nome. É Fundação... Não é Fundação, é outro livro. Mas existe uma empresa que eles conseguem viajar no tempo. Só que o tempo que eles conseguem viajar é a partir do momento em que a viagem do tempo foi construída pra frente. Então eles não conseguem viajar pra trás. Aí eles entram num dispositivo lá e viajam no tempo. É como se fosse um elevador que, sobe pra ir pro futuro, desce para ir pro passado e tal. E essa empresa, ela é construída num local que ela é meio que um local fora do tempo. E, assim, ela existe em diversas eras e tudo mais, por isso você consegue ir viajando e tal. E o que acontece? Aqui vai um spoiler do livro, pra quem tá ouvindo e tá participando e não quer ouvir, pula aí uns 10 minutinhos pra frente, mas é um spoiler do final do livro. O que acontece? Existe um cara que em um determinado ponto descobre e constrói a primeira máquina do tempo. Só que, num ponto, você chega e existe o personagem principal que a gente acompanha, num determinado ponto ele vê assim que, cara, a tecnologia necessária pra construir isso é muito além da tecnologia que eles tinham disponível nesse século. E no final do livro você descobre que esse cara em si, que é o nosso personagem principal, ele tá preso num loop temporal. Porque esse cara, ele é responsável... no começo do livro, ele começa a ensinar um maluco que foi resgatado lá, do século 1700 e alguma coisa. Século, não tô falando ano. Século 1700 e alguma coisa. Esse cara, ele foi resgatado, ele era uma criança lá que... Uma criança não, ele tinha uma família e tal, mas ele foi pego lá e tava sendo treinado por essa galera e principalmente pelo personagem principal. E esse personagem principal tava ensinando ele sobre história antiga, porque o personagem principal era um dos principais conhecedores de história antiga, que é a história antiga, é toda a história antes da criação da máquina do tempo. E daí no final a gente descobre que esse cara que foi trazido e estava sendo ensinado pelo personagem principal, o personagem principal é incumbido de levar esse cara pro passado
E esse cara, ele vai pra um passado antes da máquina do tempo, com uma máquina especial lá que consegue fazer essa viagem. E é esse cara que vai criar a primeira máquina do tempo. Então, tipo assim, no futuro, eles têm que treinar um cara pra enviar esse cara pro passado, pra esse cara construir a máquina do tempo. Caraca. E manter esse ciclo, entendeu? E daí o final do livro é esse cara quebrando o ciclo, porque ele leva o cara pro passado, só que ele vai lá e mata o cara, pra quebrar o ciclo da máquina do tempo. Porque, tipo, a galera que cuidava desse tempo era muito má, assim. E, enfim, tipo, viu que a humanidade não tava muito legal. E eu até poupei uns coisas, porque daí existe uma parada que, assim, eles conseguem no final... No final não, mas numa parte você descobre que eles conseguem até só uma parte específica do tempo. Porque as pessoas mais do futuro ainda conseguiram criar um bloqueio pra que eles não fossem atrapalhar o futuro mais futuro ainda. Caraca, E isso daí é muito legal. É uma parada muito louca. Tipo, eles criaram um bloqueio da máquina do tempo pra que eles não conseguissem ir mais pro futuro por conta do mal que essa organização tava realizando, sabe? Só que, tipo assim, tem toda uma parada bem paradoxal. Sabe que, cara, o livro sabe é essa muito solução? bom, Essa mano. solução pra mim, que você acabou de falar, eu não sabia dessa história, mas essa solução que tem no livro, pra mim é basicamente a gaveta das joias do infinito que acontece no Loki, sabe? Tipo assim, todo o poder do universo, olha como ele é insignificante. Na frente disso. Todo o poder do É meio universo, que isso, mas cara. aqui não funciona. Exatamente. Deixa eu falar aqui pra vocês uma forma simples e, teoricamente, a gente já é capaz de fazer pra viajar no futuro com as propriedades No físicas futuro ou conhecidas. pro Se a gente futuro? tivesse pro futuro. Ó, se a gente Chegar pegasse... perto do buraco negro. Não, buraco negro é outra coisa, mas vamos pegar um Dá cilindro... uma volta no sol. Pegar um cilindro sólido e você colocar ele pra girar. Começa a girar ele. Isso vai ter que ser no espaço, porque vai ter que ser um cilindro do tamanho do Empire State, no mínimo. Coloca esse cilindro pra rodar. Roda, 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 até a próxima velocidade da luz, mas no próprio eixo. No vácuo, é só você adicionando energia, ele vai girar, girar, girar. E ele é denso. Mais velocidade, maior densidade. Como faz pra viajar no tempo com isso? Alguém sabe? Ah, você fica girando em torno dele, ué. Exatamente, Henrique. Você cai na órbita dele. Ah, por isso eu falei. Porque ele está girando próximo à velocidade da luz, ele causa distorção de dilatação espacial. Mas, assim, na teoria, não tem como construir um cilindro do tamanho do Empire State sólido com massa suficiente para gerar uma gravidade leve para você se prender a ela, e ao mesmo tempo você teria que acelerar esse cilindro próximo à velocidade da luz. Como você vai fazer isso? Não sei. Colocar uma Mas- bobina lá no meio dele. Pronto. Talvez Aí, um... ô, Sérgio, mas aí você entrou em contradição, mano. Porque você não vai viajar no tempo instantaneamente. Vai se caminhar. Você chegar, É, se fizer você vai- isso. Exatamente. Você tá usando a propriedade física da dilatação espacial, só que agora preso num ponto parado que você criou, entendeu? Uma máquina. Mas você falou que isso não valia. Não, eu disse que na minha percepção de viagem no tempo. Então Não, tudo qualquer bem. viagem no tempo futuro que não seja um salto, pra mim não vale. Pra mim não é viagem no tempo, é referencial. E basicamente isso aqui também é um referencial. Mas Tá bom. não só quer pra- dizer que só você pra não vai ver. viajar no tempo, entendeu? Ô, sabe uma coisa que eu pensei? Se, por exemplo, você já deu o exemplo aí da galera com o relógio atômico em cima da montanha, sabe? Sabe aquele filme Viagem ao Centro da Terra? Porra, legal. Como os caras estão muito perto do centro da Terra, será que os dinossauros que estão lá são dinossauros desde da pré-história? E que o tempo passa diferente lá? Olha, na viagem ao centro da Terra, mesmo que ele esteja mais próximo do centro da Terra, a gravidade ali, a diferença não é suficiente pra causar uma alteração Não, temporal tão é grande uma assim. piada. é uma piada. É, mano, é Manny. Ah, antes, sabe um filme que é muito da hora, que tem essa mesma pegada do Interestelar e a gente às vezes não percebe? Que é do cara, tipo, chegar muito, viajar no espaço é Planeta dos Macacos. Sim. Eu ia falar desse filme, eu Planeta dos anotei na minha Macacos lista. antigo. Que num determinado ponto do filme a gente descobre que no caso, né, o cara volta pra Terra, ele acha que é um outro lugar, mas a gente vê que na verdade a Terra, muitos anos na frente, que E os a- humanos morreram. Você tem até Lincoln o macaco. Não. A gente tá falando de outro. Tô falando do original. No Planeta dos Macacos, mas. Os antigões, É, os antigões. que- o original não tem o Lincoln essa macaco. cena, Mamaco. entre essas, é que daí totalmente, E essa cena do Lincoln macaco É, é piada aham. alheia, cara. é que no filme original tem lá ele encontrando a Estátua da Liberdade caída. Que daí ele percebe que ele sim. tá na Terra mesmo.
Aí que ele grita, You Mas ali Maniacs! foi porque ele caiu no buraco de minhoca, né? Não, você tá pensando no filme mais novo. Não. No antigo, original... Ele viaja no eu tempo. não lembro né? se ele caiu no buraco de minhoca. Eles caem no buraco de minhoca e caem no futuro, não é? O antigão. Mano, eu não lembro. É isso Eu mesmo. sei que no mais novo, se eu não me engano, é isso aí. No mais novo, que nem é tão novo também, É né? Porque 2000 já teve um pouco. reboot. Eu acho que é 90, não é? 90? Não, é 2000 e pouquinho, é do Tim É Burton. que os macacos eram todas pessoas vestidinhas de macaco ainda. Cara, a maquiagem daquele filme é foda. É pra caralho. É boa. Meu Deus, avancei no tempo. Mas estou na Terra. Todo o tempo eu estive. Ó, vamos continuar um pouquinho com os termos técnicos aqui, falar um pouquinho de física pra falar sobre viagem pro passado. E, hipoteticamente, é possível mandar informação pro passado, mas não viajar pro passado pela física. Por quê? A gente sabe que, quanto mais rápido, falando de todo esse contexto que a gente falou sobre viagem pro futuro, a gente sabe então que quanto mais rápido você viaja no espaço, ou quanto maior a sua massa, maior vai ser a dilatação temporal que você vai causar pela deformação que você causa no espaço. Então, quanto mais rápido, mais devagar o tempo passa. Se eu chegar na velocidade da luz, o que acontece com o tempo? Teoricamente, o tempo para. Teoricamente. Se você usar essa linha de raciocínio, se algo fosse capaz de viajar mais rápido que a luz, esse algo seria capaz de ir para trás no tempo? Teoricamente, hipoteticamente, vamos falar isso aqui. Por quê? O que viaja na velocidade da luz que a gente conhece? Fótons. No né? vácuo. No vácuo, No vácuo exatamente. perfeito. Fótons viajam na velocidade da luz. É onda No partícula. vácuo perfeito. Sim, Henrique, sim. No vácuo perfeito. Fótons. Elétrons livres também, dependendo dos espaços. Se você consegue acelerar eles, porque a massa basicamente é nula. Mas existe. Então você não consegue acelerar a velocidade da luz, mas bem próximo a ela. Agora vamos pegar um nêutron. Um nêutron é uma partícula subatômica que compõe o átomo. Ou seja, a gente vai ter os prótons, elétrons e nêutrons. Os elétrons vão ter uma massa bem reduzida, quase dispensável. Mas quando a gente fala de velocidade da luz, não dá para dispensar essa massa. Os prótons vão ter sua massa, neutrinos também, os nêutrons também. A questão é que nêutron tem massa, não tem carga. Tem carga neutra, aí vem o nome. Quando você quebra um nêutron para ver o que tem dentro, do que ele é composto, você vai ter 3 produtos. Você quebrou um nêutron, você vai produzir um próton, um elétron e um neutrino. E esse neutrino aqui é o carinha safado. Por quê? Eles têm massa e ao mesmo tempo essa massa é indetectável, de tão pequena que é. E isso faz com que ele viaje na velocidade da luz. E para você conseguir detectar esses carinhas é muito difícil. Tanto que se você estiver curioso, joga no Google aí detector de neutrinos no Google, você vai ver como que eles fazem. Tem que ser tanques de água com detectores espalhados em toda a superfície. E isso tem que ser bem abaixo do solo para evitar qualquer interferência que tenha. E eles conseguem detectar os neutrinos. Agora vem a história. A história tem que, em algum momento, estudando os neutrinos, eles postularam a teoria do táquion. Porque alguns dados mostraram que tinha alguns neutrinos que viajavam mais rápido que a luz. Então eles criaram a hipótese do táquion, que seria essa partícula subatômica que viaja mais rápido que a luz. Só que depois se percebeu de que eram erros de medição do próprio equipamento por causa de um cabinho solto. Então, descartaram os táquions por muito tempo. Só que depois vieram e trouxeram à tona de novo os táquions. Será que é possível uma partícula da massa de um neutrino viajar mais rápido que a luz? Se ele viaja, quais são as consequências disso? E daí a hipótese traz de que ele seria uma impressão para o passado. E que se houver o domínio, vamos colocar de novo aqui, o domínio dos táquions, coisa que a gente está muito longe de provar a existência deles ainda, quem sabe dominá-los, a gente poderia ser capaz de mandar mensagens pro passado usando os táquions. Agora, como, por quê, pra quê, eu não sei. Mas aqui é o mais próximo de uma viagem no tempo para trás que a gente conhece. Pra começar, se isso for possível em algum momento, essa viagem só seria possível mandar informação, só seria possível de uma civilização que já dominou isso, para uma civilização que recém dominou.
Então só poderia mandar informação pra quem consegue ler a informação, Que é senão a praticamente não fez mesma nada. coisa que o Rei falou lá do livro do Asimov. Exatamente. Ó, aqui tá a questão. O momento em que a gente detectar os Tachyons, aprender a detectá-los, por exemplo, se eles existirem de fato, se a partir desse momento a gente vai estar recebendo mensagens da gente do futuro já? E quais seriam as consequências do pessoal do futuro mandando mensagens pro passado, que no momento em que você descobre como detectar os Tachyons, e quais seriam as consequências naquele futuro? Você já está gerando um novo futuro? Porque você está mandando tecnologia, informação e conhecimento do futuro pro passado, entendeu? Então, aí tá o paradoxo. Não é uma viagem no tempo, mas é uma informação que viajou no tempo. Não, é uma forma de viagem no tempo. Você mandar uma informação que possa alterar o futuro, é uma viagem no tempo. Eu acho. Tá, mas O aí bicho que o diga, né? entra. Mas aí entra uma propriedade. Não sei se é física, chamada determinismo. Determinismo é filosófica e física também. Será que alguma coisa mudaria no futuro ou estaria já tudo planejado? Ou, na verdade, o futuro só é daquele Harry jeito Potter. porque deveria acontecer, né? É o Harry Potter. Ó, cara, spoiler de Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban, não é spoiler, vai, Você não já é deve spoiler. Você já deve ter lido esse livro, ouvido Se você esse não filme, mas assistiu ou enfim. não leu esse livro, o problema é seu. Dá o spoiler. Se prepare para um resumo completamente errado. Você não é Basicamente, bem-vindo aqui no podcast. numa parte do filme, o Harry tá caído perto do lago lá, sendo atacado por dementadores, do outro lado do lago, um patrono de um cervo. Acho que é cervo? É cervo ou um Cervo, veado? é cervo. Eu sei que é Tem diferente. chifre. Eu sei que Tem chifre, assim. tá. Aparece e ele fica achando que é o pai dele e tudo mais. Aí mais pra frente a gente descobre. E aí em um outro momento eles estão na casa do Hagrid e uma pedrinha passa quebra uma janela lá e tal. Pra chamar a atenção deles, pra eles verem que os caras, que a Dolores estava indo lá na... Não é Dolores, não. É o É o maluco do ministro da magia, né? É, né? Isso. É isso? É isso, que ele quer matar o exatamente. grifo. O grifo. É. Ô, Bicuço. Aí, mais pra frente, a gente descobre que depois de tudo que aconteceu, a gente descobre que que a Hermione pegou um colar que viaja no tempo, emprestado do Dumbledore. Não, da e Minerva. eles voltam no tempo. Da Minerva. Tá vendo como eu lembro muito bem do filme. Com Mas pegou da autorização prévia do Ministério da Sim. Magia. Pra ela poder ir em todas as aulas que ela queria. Muito inteligente. Vamos usar um vira-tempo, um dos equipamentos mais poderosos do universo mágico, pra uma criança de 13, 14 anos. 13 Voltar na anos. escola e na responsável. Terceiro puberdade. filme, 13 anos. 13 anos. 13 filme. E na Mas, puberdade. Aí, o que eles fazem? Eles pegam isso aí, voltam no tempo e descobrem que quem jogou a pedrinha na casa do Hagrid foram eles do futuro que voltaram pro passado. E depois quem conjura o patrono no meio perto do lago lá pra salvar o Harry é o Harry do futuro que foi pro passado pra conjurar aquele patrono e salvar o Harry daquele ponto lá. Enfim. A minha pergunta aqui é: tem alguém escutando isso que não viu Harry Potter? A linha do tempo, ela já é, tipo, pré-determinada. Você voltar no tempo e salvar o seu eu do passado, já tava pré-determinado. Então, de certa forma, você não tem o que é chamado de livre-arbítrio. Porque o que você deveria fazer no passado, no futuro, já tava pré-determinado por algo que aconteceu. Esse é um dos principais problemas da viagem do tempo pro passado. Que, tipo, se você viaja pro passado, qualquer alteração que você faça nele... Vai terminar no mesmo resultado. Ela basicamente foi o seu futuro ou o seu presente, na verdade, já aconteceu isso. Você voltou pro passado, causou outras alterações e essas alterações que você causou já deveriam acontecer de qualquer forma. E foi o que fez você voltar, ou tanto faz, enfim. Quer fazer um experimento mental, Sérgio? Rapidão, que eu acho que é muito da hora, porque eu tô meio encucado com isso nos últimos meses, de vez em quando eu penso nisso. Efeito Borboleta, sabe aquele filme do Ashton Kutcher? Aham. Enfim, não vamos falar do filme, mas imagina que você, hoje em dia, Sérgio, no dia 8/8, que é o dia dessa gravação desse episódio, você volte a sua consciência no corpo do Sérgio de 14 anos. Eu ia fazer muita merda. Você, de certa E comprar forma, Bitcoin. ia saber... Esse é sempre meu pensamento também. Mas você ia saber, de certa forma, o que acontece no futuro. Só que é aquela parada. O problema de você saber o que vai acontecer no futuro é que agora você sabe. Então o futuro já não vai ser mais o mesmo futuro que você sabe pelo simples fato de você saber o que vai acontecer. Tipo assim, você jamais iria conseguir refazer todos os seus passos ao longo desses
vários anos aí que você... Eu não vou revelar a idade, né? Mas esses vários anos que você levou até chegar a ser o Sérgio de agora, a partir desses 14 anos, entendeu? Tipo, tudo o que você... O Sérgio vai mudar e não vai ser mais... Não vai existir mais esse mesmo Sérgio que existe agora, que é o Sérgio que voltou no tempo, basicamente por você já saber o que acontece, né? Então, mas aí que tá a questão. A gente vai colocar... Aí que você colocou... Aí você me trouxe outro exemplo. Porque eu tava tentando usar o exemplo de que não importa o que eu faça no passado, o presente sempre vai ser a mesma coisa. Ou seja, isso é determinismo. Tudo que você fez no passado alterou, já era pra ter acontecido, ou ele se corrigiu para que o futuro seja o mesmo sempre. Isso é meio que nem você também falou, falta de escolha. Você não tem escolha, não importa o que você ache que vai fazer, já está determinado pela história do tempo, né, digamos assim. Isso é muito filosófico, abre mão de qualquer livre-arbítrio que exista. Só que em contrapartida, o que você falou aí sobre o filme do Efeito Borboleta, a cada alteração, cada viagem que ele faz, o seu presente muda completamente. Eu vou fazer um comentário importante, que ele parte da premissa que o tempo não é só uma linha. Então, quando ele volta pro passado, ele volta pra uma linha anterior, e daquela linha ele cria um novo futuro diferente do original. Então, uma linha que salta, uma ramificação do futuro original, que é totalmente diferente. Pelo que eu entendi no filme, eu tava entendendo de que ele sobrepunha uma nova história. Na linha, existe só uma linha nova, não faz novas linhas temporais, tanto que ele não consegue voltar para uma linha que melhor agradou ele, digamos assim. Pelo que eu entendi, ele volta e ele imprime um futuro completamente novo em cima daquela linha que não tem mais como ele voltar atrás. Na memória dele, ele é como se fosse uma sobreposição, mas no universo é uma linha totalmente nova. Porque as outras pessoas não sabem. Porque muda tudo, né? Muda tudo. Realmente. É bem Loki. Tem um outro filme, agora eu não lembro mais qual que é. Talvez alguém de vocês já tenha visto, mas que fala que... Pegando esse exemplo que eu dei do Sérgio voltar no tempo e tal, de você voltar à sua consciência, dá o exemplo, aquele básico exemplo do tempo sendo um rio. Que você voltar no tempo, sua consciência voltar no tempo, é como se você jogasse uma pedra no rio. No ponto que você voltou, ia causar várias ondulações. Mas com o passar do tempo, o tempo se ajusta e o fluxo continua rodando normal. Então, de certa forma, mesmo você tomando diferentes ações em um determinado ponto do tempo, elas não vão causar alterações de como o fluxo do tempo vai seguir mais pra frente, tipo, a longo prazo. Entendeu? Sabe outra coisa que todas as coisas, elas culminam pra que tudo aconteça sempre daquela forma. Realmente se você se mate. Você consegue ver como a gente é antropocêntricos, né? Porque assim... Claro, o ponto de referência que a gente tem sobre o tempo e alterações de ondas num rio, como bem você explicou, a gente está pensando num tempo de vida humano, numa realidade humana, mas se a gente parar pra pensar que a Terra é só um pontinho no universo e qualquer alteração temporal que você faça ali naquele pontinho em relação pro todo, não vai fazer diferença nenhuma. Sabe? Tipo, em escala de tempo, sim. Tempo cósmico, em né? Em escala universal. E escala universal de tamanho também, não faz sentido, tipo, qualquer alteração. E isso aqui abre, gente, um novo problema de viajar ao passado. É um dos empecilhos gigantescos. Porque, na teoria, tempo não existe. O que existe é o movimento das partículas. Ou seja, é indiferente se você tem tempo ou não, porque conforme tudo está em movimento. E para você voltar no tempo, você tem que movimentar as coisas de trás para frente. O problema é que se eu voltar um segundo no tempo, eu vou ter que reorganizar todos os átomos do universo como eles estavam na exata posição um segundo atrás. Certo. Como? Quanta energia é necessária para você fazer o registro de impressão dessa informação do universo todo e quanta energia mais você vai precisar para movimentar todos os átomos do universo para posições anteriores que eles tinham. Entendeu? Aí tá o primeiro empecilho. A viagem pro passado é termodinamicamente impossível. Claro. Vou dizer claro pelo que a gente sabe agora, né? Atualmente é impossível. Eu também não acho que no futuro seja possível. Bom, Stephen Hawking já provou isso pra gente. Fazendo uma festa que ninguém fez. Ou foi isso que ele disse. Inclusive, vou fazer uma coisa legal agora sobre alteração do passado.
que pode ser até considerado uma viagem no tempo, não sei. Depende da interpretação do leitor. Porque no livro 1984, eles fazem reimpressão de todo o passado e alteram da maneira que eles quiserem. Dos livros, artigos, tudo. E se uma pessoa chegar e ler um artigo, ela vai ler o que foi, o que está escrito ali, e não o que realmente aconteceu. Isso é uma forma de você alterar o fluxo do tempo sem ter alterado ele. Entendeu? Calma, eu não entendi, Calma, desculpa. Se você mudar, por exemplo, você falou que o tempo tecnicamente não existe. O tempo só passou a existir a partir do momento que ele começou a ser medido. Uhum. Essa é a lógica por trás. Por exemplo, hoje de manhã, eu fiz cocô. bem simples. Só que eu tô dizendo isso pra vocês. Isso tá no passado. Uhum. Só que isso pode ou não ter acontecido. Uhum. Ou agora eu vou fazer... E se eu disser que aconteceu, tecnicamente vai estar no passado, então pra vocês aconteceu. É um evento no passado. Tá. Até Eu aí... entendi o que o Henrique... Eu entendi a explicação do Henrique. Agora eu vou assim, eu dominei o mundo. E eu apaguei de todos os livros de história... Que você faz cocô. Não, que... também podia ser. Que existiram outros presidentes... E que é só minha família que vem dominando o mundo desde que ele existiu. Eu tô refazendo todo o passado sem ter que voltar no tempo. Você tá alterando a história. Usa a própria frase do livro, que é: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Cara, nossa, então, isso aí é muito legal. Não tem viagem no tempo nenhuma. É completamente possível se alguém tiver as ferramentas corretas. E... mesmo que você não tenha viagem no tempo feita ali... Não tem viagem no tempo na sua concepção, forma de perceber. Porque eu ler alguma coisa é uma forma de viagem no tempo. Eu estou relembrando, revivendo, recordando de algo que aconteceu no passado. Exatamente. É uma forma de viajar. É basicamente, quando a gente fala, igual o Sérgio comentou, né, da nossa visão antropocêntrica. Então, tendo isso em vista, sim, é o mais próximo que temos de viajar pro passado e mudar alguma coisa. Então, tipo assim, ao invés de voltar no tempo e tal, e bater no Thierry Henry pra ele não jogar bem na Copa de 98 e o Brasil perder na final pra França. O Zidane. O Zidane. A gente simplesmente... Nossa, eu tava 2006. pensando... É porque eu ia dar o exemplo da Copa de 2006, daí eu voltei pra 98. Perdeu o tempo. Ao invés de a gente fazer isso, a gente simplesmente reescreve a história de forma a alterá-la e dizer que o Brasil sempre foi o campeão da Copa de 98, o Ronaldo nunca passou mal no dia antes. Não teve conspiração da Nike. Você mudou totalmente o tempo e todo mundo que lê aquilo vai acreditar que é verdade. Só que assim, você tem que colocar uma coisa. Você tem que matar todas as pessoas que sabem a verdade. Exatamente. Ó, tem algumas coisas que você tem que colocar aqui, por exemplo. Você pode mudar a mente de todo mundo. Pode apagar a história dos registros e arquivos físicos. Mas uma coisa que você nunca vai conseguir fazer é apagar o registro histórico da matéria. Em qualquer momento. São coisas que não vão gerar registro histórico na matéria, ligado? Matéria é informação. E você, teoricamente, sabe aqueles teletransportes quânticos que eles acabam fazendo com partículas subatômicas ou com fótons? Tá, sei, que chegam a quase 100, praticamente 100 km hoje em dia. Então, basicamente, o que eles fazem? Esse é um dos modelos de teletransporte quântico, eles só voltam o registro daquela partícula para um registro anterior à posição dela. Entendeu? Eles só pegaram o registro, digamos assim... Isso é viagem passado. Entre grandes aspas, exatamente. Para passado. Entre grandes aspas, você consegue, com toda a tecnologia e todo o conhecimento físico possível que você poderia absorver e desenvolver daqui para frente, você conseguiria prever as posições exatas de um fóton que está viajando no espaço aí. Você conseguiria criar uma televisão, entre grandes aspas, que você conseguiria enxergar o passado apenas com a tecnologia de ver a impressão da posição dos fótons, entendeu? Porque há 1 milhão de anos atrás, esses fótons estavam numa posição específica. Se você juntar tudo, você forma uma imagem. Déjà vu, não é assim? Lá com o Denzel Washington? É assim. Mas assim? Até o momento que ele entra na máquina e é transportado pro passado, é isso aí que ele faz. Então, basicamente, você consegue ter o registro da matéria. Então, mesmo que você apague toda a história do universo, você não consegue apagar o registro da matéria.
E se você dominar a posição delas, você consegue ver o passado. Mas imagina a quantidade energética que você tem que ter e a capacidade tecnológica pra conseguir fazer isso. Eu acho que os caras não vão ligar da França ter perdido a Copa de 98 pro Brasil, sabe? É aquele negócio, a gente tá limitado. A não ser que o mundo seja dominado por franceses Ou por e brasileiros. eles que detenham essa... Não, porque tem que ser os franceses pra tentar reaver essa... Eu esse prefiro que seja os conhecimento, franceses, porque quando o governo faz merda, eles tacam fogo em tudo mesmo. Sem dó. Eu gosto dos franceses porque quando as coisas dão errado, eles vão lá e queimam carros. John Locke deu umas voltinhas no caixão agora. Nesse esquema que o Henrique tava falando de 1984, tem muita gente que quer viver isso hoje, cara. Né? Fake news saiu pra Nunca isso, existiu preconceito no Brasil, não teve ditadura. Princesa Isabel era uma pessoa legal, super legalzinha. Vou colocar o que o Rafa falou agora, uma coisa muito importante combinada com o que o Henrique falou aqui. O registro de presos e mortos pela ditadura militar, que até hoje se encontra valas valas, como que é o nome? Comunitárias de pessoas que foram assassinadas pela ditadura. Não existe registro disso. Na teoria, algumas dessas pessoas nem existiram mais. Por quê? Eles apagaram essas pessoas dos registros. Muitas delas nem fizeram registros. E isso é uma forma de, como o Henrique comentou, de manipular o futuro controlando o passado. E foi muito bem, tanto que existe hoje uma Editando o passado. A Comissão da Editando Verdade. o passado, isso. E por isso que tem a Comissão da Verdade e tudo mais, pra tentar achar e finalmente encontrar o corpo de alguém, o filho de alguém, o pai de alguém que sumiu na época, e vira e mexe, você acaba tendo notícias hoje em dia de que, foi encontrada vala comunitária da época da ditadura militar, foi encontrado isso, aquilo. Isso não se fica só no Brasil, Pessoas não, tá? vaporizadas pelo partido em 1984. Também. As pessoas desapareciam e apagavam todos os registros dela. A pessoa não existia mais. Exatamente. Até as pessoas conheciam ela, às vezes se perdiam de ela nunca ter existido, porque não existe mais registro. Será que ela existiu mesmo? Será que ela existiu? Será que isso aconteceu? Será que não foi só um sonho, uma desilusão? Delírio coletivo? É. E eu acho, uma coisa que eu acho muito maluca é a maioria das coisas que a gente começa a discutir aqui, a gente parte de um ponto científico, a gente sempre para num ponto social, filosófico, sabe? Tipo, É isso mesmo. eu acho engraçado isso. Viu? Moral da história, totalitarismo é uma merda. Exatamente. Sim, eu consigo pensar em 3 formas de viajar pro passado, tá ligado? Que é a primeira em que a gente volta para o passado como um indivíduo e pode encontrar nós mesmos e trocar uma ideia numa boa. Ou não. Que a gente volta para o passado como indivíduo, só que é o mesmo indivíduo que está no passado é a gente, sabe? É a mesma pessoa. Só que então a gente não pode se encontrar, porque senão a gente explode, ou a gente se torna uma pessoa só, ou o universo é destruído, não sei, paradoxo. Ou que a gente manda a nossa consciência para o nosso corpo do passado e vive nossa vida a partir daquele corpo, só que a gente mantém a nossa consciência do que vai acontecer no futuro. São as 3 formas de viagem no tempo que eu consigo pensar assim, no caso, curto prazo, né, porque é durante o tempo que você está vivo que isso pode acontecer. E, cara, a primeira delas, que é viajar e encontrar a gente no passado, eu acho que tem que seguir o princípio de linhas paralelas do tempo. Tá. Tipo, a gente volta pro passado como um indivíduo pra uma linha, pra aquela linha temporal, e quando a gente volta, a gente automaticamente cria uma linha paralela, diferente da original, em que você é um indivíduo e o seu eu do passado é outro indivíduo. Então não tem pra vocês se encontrarem. Tá. Basicamente, vai ser um futuro totalmente diferente. Cada decisão é uma nova... um novo vai universo ser, que você um abre. novo universo que você acabou de criar ali, a partir do momento que você voltou ao passado. Esse é o Loki que a gente tava comentando. Não sei se você chegou a assistir. Não assisti. Porque eu não gosto de série, eu não assisto série. O segundo é o que você volta com você, indivíduo, volta para o passado, mas tá na mesma linha do tempo, então você não pode encontrar você mesmo, porque senão daria colapso, sei lá, colapsaria do tempo, sei lá o que aconteceria, porque dois mesmos indivíduos não poderiam existir na mesma linha do tempo, então ou vocês se tornariam um, caso vocês se encontrassem, ou um desapareceria, não sei, ou o universo pararia, explodiria, não sei, talvez. O que é meio bizarro, que é aquela... que tem até um filme que é assim. Cara, ó, enquanto você pensa... Acho que De Volta para o Futuro é assim, né? Que ele não pode encontrar com ele mesmo. Na verdade, De Volta para o Futuro 1, eles explicam que eles não podem se deixar ver pelo seu eu do passado, porque isso causaria consequências catastróficas. Daí, isso foi no 1. Só que no 2, quais são as consequências? Quando o cara encontra ele mesmo, eles dois desmaiam. Essa é a consequência, porque vai tomar no cu.
Não fez muita diferença. Tá bom, pode ser um desmaio, foda-se. Não, eu tô falando que foi piada com o filme, porque o filme falou assim, consequências catastróficas. E daí no 2 a consequência catastrófica... Eles se desmaiaram, eles não podem ficar conscientes no mesmo momento. Em locais próximos. Tá, e a terceira, que é a mais legal, que eu gostaria de experimentar, só que é a mais impossível de todas, assim, todas são impossíveis, mas essa seria mais, é transportar a mente, assim, pro passado e viver a vida de novo com sua mente do futuro. Isso deve ser muito da hora. Eu compraria bitcoins. Não, isso daí... Eu seria o cara que venderia pizza por bitcoins. Esse de viajar com a mente só, você tem que pensar como é que você tinha falado do efeito borboleta, né? Que eu acho que é o principal exemplo que tem. Que apaga totalmente tudo que foi feito até você voltar. Sim. Né? Exatamente. É um novo futuro. Sim. Não teria consequência nenhuma, apesar de você saber tudo que teria acontecido. Entre aspas, né? Porque as coisas iam mudar de certa forma. Tu manteria memórias de um possível universo que aquilo teria acontecido, mas memórias de um passado esquecido. Exatamente. O que eu acho que... Memórias de um passado inexistente, no caso. Aliás, ouvintes, filme extraordinário do Jim Carrey, de drama. Jim Carrey drama, você acha que não combina? Veja esse filme, rapaz. Que essa possibilidade de viajar no tempo só com a mente acho que seria muito mais útil se você voltar, em vez de você voltar um tempão, você voltar alguns minutos, algumas horas só. Tipo, você tá numa discussão. Aí você termina a discussão e aí você, puta que pariu, eu deveria ter falado isso. Aí você só volta. Você tá uma agonia do caralho. Mano, esse é o mal da humanidade. Todo mundo, depois de uma discussão, tá tomando banho, cagando, sei lá, e pensa, nossa, se eu tivesse falado aquilo. Então, eu acho que voltar no tempo mentalmente seria muito mais útil assim do que você voltar tudo, uma porrada de tempo pra voltar quando eu tinha 14 anos. Sabe o que esse tipo de viagem no tempo me lembra? Um filme bem recente que é A Chegada, The Arrival. Arrival. Isso. Que é basicamente isso. Ela tem a mente dela é onipresente na linha a mente do alienígena, no caso, é onipresente na linha do tempo. Ele tem acesso a toda a informação de toda a linha do tempo que ele tá vivo. Na verdade, desculpa aí. Não é a onipresença que ele tem ali, é que ele vê o tempo como um todo. De uma perspectiva diferente. Como um todo, com uma perspectiva diferente. É como se o tempo fosse só mais uma dimensão espacial pra eles e teria outra coisa que eles usam. Mas não onipresença, onipotência. Mas é uma forma de onipresença, porque ele pode ver como um todo. Tá, eu quero ver agora o que vai acontecer logo no dia da minha morte. Pronto, ele vê. É uma forma de onipresença. Do nosso ponto de vista, sim. Mas do ponto de vista deles... Não, é normal pra eles. O que é bom. Seria uma coisa como... Mexer um polegar é onipresença comparado, é onipotência comparado a um cachorro. Exatamente. Ó, uma coisa bem legal que eu tava batendo um papo com meus amigos do laboratório esses dias. Fugiu um pouquinho da pauta aqui, mas era tipo assim, vamos supor que a gente chega num futuro tecnológico que a gente consiga colocar características fisiológicas, né, de animais na gente. Então, eu quero colocar a característica do gato, para ter uma visão infravermelho muito melhor e enxergar no escuro, e a da águia para eu conseguir enxergar qualquer coisa a 10 km de distância com bastante nitidez e facilidade. A questão que entrou em debate lá, na nossa conversa no laboratório, foi basicamente essa. Como é que o cérebro dessa pessoa interpretaria aquela realidade? E isso também cai na linha do tempo agora com o pessoal da Chegada, né? Como é que o cérebro interpreta o tempo como um todo, não como uma coisa que está acontecendo, mas que já aconteceu e está acontecendo o passado, o futuro, o presente, tudo ao mesmo tempo. Mas enfim, como que o cérebro interpretaria isso? Pra gente, com limitados biologicamente onde a gente está, seria essa coisa de que, como você falou, a tecnologia não compreendida é magia, ou mesmo a onipotência da gente de ter um polegar opositor em comparação com um peixinho dourado de aquário ou um cachorro. É uma puta diferença de poder, literalmente, que a gente tem pra uma questão biológica simples. O ponto é, se você coloca isso numa pessoa como nós atualmente somos, ver o tempo como um todo, ou apenas enxergar uma frequência de luz diferente, a experiência que ela viveu com essa nova informação, ela não vai saber interpretar corretamente, ela não vai entender e vai ser uma coisa completamente nova, assim, distinta para aquela novo, que ela vai ter que desenvolver ali um pensamento e aprender a enxergar novamente
com aquelas novas características. Agora, alguém que nasceu assim, sempre existiu assim, pra ela é o normal. Tipo, tanto fez, tanto Sim. faz. Seria uma Mas coisa... imagina esse poder numa argumentação. Você sempre venceria, tá ligado? Eu nunca ia estudar pra uma prova. Eu também não, foda-se. Eu ia saber No acerto e no chute. No chute não, no mandar informação. Plim, predição. predição. Pelo filme A Chegada, a única coisa que você precisaria aprender é a linguagem deles. Exatamente. A única coisa que você precisaria estudar de verdade, né? Porque o resto você ia acabar aprendendo tudo ao mesmo tempo. É isso que eu ia falar também, tem um problema nisso daí, porque quando a gente vê o tempo como um todo, né, teoricamente o que você tá aprendendo, você já aprendeu. Então você não precisa aprender, porque você já aprendeu no futuro. Mas como o tempo é como um todo é uma coisa só, você não tem que aprender de novo, entendeu? Sérgio, vou trazer uma discussão no filme A Chegada aí, que tem uma parada que é bem importante também. Você vê o que vai acontecer no futuro, mas você consegue modificar ele? Você tendo essa consciência, você consegue modificar? Sim. Acho que Porque até uma discussão, aí eu não sei o nível de spoiler, mas vamos dar spoiler total do final do filme, que é o seguinte... Desde o começo do filme você vê ela como uma criança. Uhum. Depois a gente descobre que essa criança, ela vai ter essa criança no futuro. E ela, por conhecer a língua dos caras, ela descobre que ela vai ter essa criança e essa criança vai morrer. E daí tem até a discussão que é, se você soubesse o seu futuro, e você, tipo, conseguisse saber, né, tipo, que alguma coisa ia dar errado, em um determinado ponto, você faria mesmo assim? Tanto é que a personagem principal lá briga com o Gavião Arqueiro, depois no futuro eles se separam, porque ele descobre, né, que mesmo ela sabendo que a filha deles ia sofrer com, acho que é um câncer, e acaba falecendo, eu tinha leucemia, ela decide ter a filha de todo jeito. Mas fica no ar, tipo, ela sabendo, ela poderia ter alterado isso, ter, tipo, decidido não ter uma filha, ou ela, tipo, tava presa. É aquela coisa de predestinação, né? Determinismo, Aí que tá. Pelo que eu entendi no filme, ela viveu tudo aquilo que ela já sabia que viver porque ela quis. Então, que ela não tinha escolha. Por quê? O único motivo dos aliens aparecerem na Terra a primora ali era evitar que a humanidade se destruísse. E pra que eles aprendessem... Não era que a humanidade... Era que eles iam precisar da ajuda da humanidade no futuro. A humanidade tinha que saber a linguagem deles. Era isso. Não era um isso lance aí. com o general chinês lá que tava... Não. Isso foi... O general chinês fazia parte. Foi porque foi o que ela precisava fazer pra a humanidade não atacar as naves. Isso aí do general, né? Mas, tipo, no caso, os alienígenas vieram porque eles falaram que daqui, acho que em 3.000 anos, a raça deles ia precisar da ajuda dos humanos pra alguma coisa e, tipo, por isso que eles estavam vindo. Acabou de botar um paradoxo no filme. Mas tem mesmo. Então, cara, mas tanto é que fica uma discussão, que a gente tem lá o Abbott e o Costello, que são os dois alienígenas. Um deles acaba falecendo, ele morre por conta da explosão lá. Ele já sabia que ele ia morrer, considerando que eles conseguem ver o futuro? Provavelmente. Então, aí que tá, vamos colocar essa parada do determinismo, se ela mesma escolheu. Pelo que eu entendi da posição da personagem ali, da atriz, é que mesmo ela sabendo que iria sofrer, ela também viu que tinha muita coisa ali, a história dela. Agora, se a gente entrar no questão de determinismo, que ela não poderia alterar de forma alguma aquele futuro dela, cara, é muito triste, na moral. Tipo assim, você ter a visão do tempo como um todo e você não poder nem tirar a própria vida, por exemplo, porque você já sabe o futuro, porque no futuro você tá vivo, entendeu? Tipo... Ou justamente é isso que é o determinismo. Tipo, ela vê o futuro que ela tecnicamente já escolheria... Mas no filme fala... A gente até conversou já sobre isso uma vez. Que no próprio filme fala que ela escolheu isso. Ela escolheu, exatamente. Ela escolheu ter a filha, escolheu... O cara briga com ela, né? É um flash... É um flash Quando forward. É flashback do futuro. Flash forward. É um déjà vu. Então, basicamente essa visão dela tem uma discussão em que o cara briga com ela porque ele fala, você sabia, você escolheu, você sabia tudo isso. Daí ela fala que ela precisava daquilo, de certa forma. Mas isso que eu quis dizer, porque ela precisava daquilo de uma forma que ela precisava porque ela não tinha escolha,
ou porque escolher aquilo daquela forma faria o arco dela com o general e com o conhecimento que ela ia ganhar no futuro ser proveitoso pra ela no passado, entendeu? Cara, aí fica aberto no filme, a gente não sabe, mas assim... Porque, Sérgio, vou trazer aqui mais um cara, já que vocês estão falando dessa parada aí de conhecimento e tal. O nosso querido... Como que é o nome do cara? Você que ia trazer o cara. O maluco azul lá, Rafa, me ajuda. O Watchmen. Não, o Dr. Manhattan. O Watchman, o Dr. Manhattan. Que ele vê o tempo de uma forma diferente. E na série nova que eles fizeram no Watchmen, é muito da hora a forma como é retratado. Com ele, tipo, no passado, completando a frase dele no futuro. Porque, tipo, o tempo pra ele tá passando tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, tipo, ele sabe tudo o que vai acontecer naquele período e tal. E é muito da hora. Mas ele também sabe todas as possibilidades de futuro. É um pouco diferente. Então, ele não vê o futuro, né? Vamos falar aqui. O Dr. Manhattan não vê o futuro. Ele vê todas as possibilidades estatísticas das possibilidades, todas as possibilidades dos eventos possíveis. Exatamente. Então, não é que ele vê o futuro, ele vê tudo. Ele vive Ele só vai saber tudo. que vai acontecer, ele vive tudo, exatamente. Ele só vai saber que vai acontecer aquilo porque ele viveu todas as possibilidades, né? Então, não é que ele tá vendo o futuro, ele tá vendo as possibilidades. Tanto que... Poderia ser qualquer coisa. Aqui vamos entrar em uma discussão bacana. É tipo o Doutor Estranho. Doutor Estranho no Guerra Infinita vendo 14 milhões de futuros. Exatamente, é bem isso mesmo. Mas assim, daí ele escolheu um futuro. Agora, se escolher o futuro, você tem que fazê-lo acontecer daquela forma. Cara, é confusão pensar nesse lance de você saber o futuro e se você pode alterar ou não essa história mesmo sabendo, porque é uma concepção que sai muito fora da realidade humana. Tipo assim, a gente não consegue pensar no tempo como um todo e não tem nem a conceber isso mentalmente. A gente tenta explorar ideias aqui, mas conceber como seria essa sensação de ver o tempo como um todo e como a gente se comportaria em frente a isso, não tem como a gente colocar ideias aqui, entendeu? Tipo, não tem como formular essa ideia. É um conceito que a gente não tem nem formulação, nem experiência pra prever, sabe? Eu não... Enfim, entenderam o que eu quis dizer? É tipo assim, não tem como você falar o que tem dentro de um buraco negro, porque ninguém foi dentro de um buraco negro e trouxe a imagem de lá. Eu acho que o mais próximo que a gente pode chegar disso aí, de você ver o que vai acontecer, né, e ter essa noção, sei lá, pega esses jogos novos que tem, tipo, diversas possibilidades de escolha de ação do personagem. E você assiste um vídeo de 10 horas de detonado de um cara jogando, passando por todas as possibilidades possíveis, e daí depois você vai jogar o jogo. De certa forma, você sabe qual que são, naquele cenário limitado, você tem uma noção de o que resulta cada uma das escolhas que você qual a melhor realizar, né? reação possível. É por isso que quem jogou The Witcher 3 com certeza zerou o jogo mais de uma vez. Porque você fica muito puto quando você descobre que tem várias possibilidades. Uau! Henrique, tem aqui outro modelo que eu quero trabalhar aqui um pouquinho, pra falar também um pouquinho de Loki, que é a proposta de que cada escolha que você tome, você tá criando uma nova realidade. Uma realidade que você tomou a escolha A e a outra que você tomou a escolha B. E teoricamente, né, hipoteticamente, a gente vai criar uma realidade para cada escolha que a gente fizer, assim como cada átomo que esteja em sobreposição quântica, quando for escolhida a sua posição, vai gerar um novo universo, e assim, consequentemente, gerando universos infinitos, de certa forma. Aqui a gente tem um problemão, Henrique, bem problemão, porque assim, se a gente decide voltar no tempo, num modelo de viagem no tempo em que a gente possa encontrar nós mesmos, correto? Todo mundo seguindo a linha de raciocínio. Vamos lá. Pra quando a gente voltaria no... Vamos supor, você. Quando você voltaria no tempo? Seria em algum momento histórico ou muito marcante na sua vida pra você avisar ou falar alguma coisa ou explicar ou até ajudar? Ou, tipo, seria um momento significativo que você, na sua mente do futuro, saberia que seria um bom momento pra você voltar. Todo mundo de acordo? Uhum. Ok. Só que a gente tem infinitas linhas paralelas. E essas infinitas linhas paralelas vão estar pensando, boa parte delas, vão estar pensando exatamente como você. Uhum. E todas elas vão voltar pro mesmo lugar. Entendeu? Onde tá o problema de você criar um novo universo em cada escolha que você faz?
Porque se em algum momento estiver uma viagem do tempo, todo mundo desses universos paralelos vão voltar para aquele momento em que causou essa ruptura, né? Daquele momento para trás. Porque se você parar pra pensar que cada escolha vai gerando uma nova ramificação, a mais antiga, ela vai ser um ancestral comum de todas as novas escolhas pra frente. Sim. Então, todo mundo que veio depois daqui vai querer voltar pro mesmo lugar. Teoricamente, você causaria uma multidão de você mesmo no mesmo, no mesmo A ponto não temporal. ser que você, assim, no momento que você chega no ponto que você quer chegar, automaticamente faz uma ramificação para impedir que todo mundo se encontre. Pode ser. Que daí assim, essa volta acaba gerando ramificações que vão levar as linhas do tempo que fizeram eles voltar. Que daí vira um loop, entendeu? Então, faz sentido se você colocar que isso aconteceria de fato, né? É que nesse ponto, esse ponto que eu falei da multidão, ele é o paradoxo da acumulação. Que é basicamente esse conceito de que cada escolha gera um novo universo e se tivesse viagem no tempo, todo mundo acabaria voltando para um momento específico da sua vida que seria uma escolha comum. Se essa escolha comum for entre todas as realidades, você teria uma multidão. Só que para não gerar essa multidão, teoricamente, todo mundo que voltou para aquele ponto do universo e criou um novo universo em que ele voltou. Seria isso. Você quer pegar o exemplo de Loki mesmo? Lá a gente não tem um exemplo assim de todo mundo se encontrando na linha do tempo mesmo. Mas só no fim do tempo. Tem no fim do tempo. Que é um lugar, é uma coisa que é separada de todas as linhas do tempo para poder só jogar lixo. Sim, sim. Então, assim, é uma coisa que não tá atrelada ao tempo para poder, que daí por isso não tem problema da acumulação que você falou. Sim. Vamos colocar aqui, vamos abordar mais um ponto aqui que o Henrique falou também. Eu posso fazer uma viagem dessa parada do Loki no fim do tempo? Que acho que vocês vão achar divertidinha. Manda bala. Tá ligado o eletromagnetismo? Sim. Já ouvi falar. Quando você... Eu acho que a gente não comentou aqui na página, né? Quando a gente tá passando, energia, eu vou falar o mais leigo possível. Quando você tem corrente elétrica num cabo, por exemplo, ele gera um campo eletromagnético nele, que geralmente a gente faz aquela posiçãozinha do dedinho e as suas mãos... O dedão é a direção que a corrente que tá passando, e o resto da sua mão é a direção do campo, certo? Que vai gerar. Pode ser? Ok? Tá. Quando você fecha isso num círculo, você monta um campo que, tipo, em uma direção específica. Sim. Que seria, tipo assim, é como se você tivesse uma bola redonda, um círculo, um bambolezão, com um campo passando bem no meio, certo? Sim. Esse campo seria a linha do fim do tempo do Loki. Calma. Tô entendendo, mas nem tanto. É um ponto em que todas o impacto, porque assim, a gente vê a linha do tempo sagrada como sendo um círculo, que é mostrado um anel. E se a gente levar com esse conceito de eletromagnetismo, é como se o efeito, o resultante desse círculo, da passagem do tempo dentro dessa linha do tempo, que nesse conceito seria a corrente elétrica, ela resultaria no fim do tempo lá, que é aquela linha principal que no eletromagnetismo seria o campo magnético. Acabei de achar um furo de roteiro no Loki. Nossa, eu achei que você ia falar, nossa, cara, que legal essa analogia, não faz sentido, mas que legal. Não, eu sei que não faz sentido, mas você me lembrou de uma coisa muito louca no Loki. Que assim, na série, a Loki... A louca. Enfim, na série, a gente vê que é nos dito que o fim não foi escrito ainda, que tá sendo escrito pelo criador lá, pelo cara que permanece. E daí quando os caras chegam lá, o cara também fala que ele não sabe, que tem um determinado ponto que ele não sabe o que vai acontecer. Só que a hora que mostra a linha do tempo real, né, verdadeira, que mostra aquele anel que a gente viu, mostra que o tempo é cíclico e que o final do universo é o que dá origem ao início do universo. O fim é o começo e o começo é o fim. Fazendo hipóteses aqui em cima da série de Loki, que não tem nada de realidade, mas é super maneira. Mas se ele é um anel, então o fim é o começo, como é que o cara não tinha escrito fim ainda? Como é que o fim do tempo existia se o fim do tempo não tinha fim? Não tinha. Já que era um círculo. Não tinha. Então... Não, o fim dos tempos era o lixão. É lá que não, falava. Pra onde vai, galera? Vai pro fim do tempo. Não, é um limbo próximo ao fim do tempo que não existe ainda. Ah, tá. Entendeu?
Agora, mas mesmo... Lembra do Inception? Que quando o Leonardo DiCaprio cai no limbo, que é um negócio comum pra todo mundo? Sim. Então, é como se fosse aquilo. É um lugar separado que vai pra todo mundo. Que todo mundo pode parar lá. Tá fora do tempo, né, de certa forma. Não faz sentido que tá... Agora deu o melhor entendimento agora. Eu que viajei, então. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ó, cara, vamos voltar aqui no tempo um pouquinho, no lançamento de um filme que teve. A Amazon lançou A Guerra do Amanhã. Cara, esse filme eu achei genial, porque ele trabalha com viagem no tempo. Vamos falar assim, ele é genial até a segunda metade do filme. Divide o filme em 3. 2/3 é bom, depois vem uma bosta. Mas enfim, o que acontece é que tem viagem no tempo. Eles começam a jogar ideias subjetivas sobre a viagem no tempo ali pra gente, e até alguém dá uma arranhadinha sobre paradoxo. Mas uma coisa super legal que é nos mostrado no filme é que eles não viajam no tempo pro momento em que eles estão vivos. Isso foi muito bem explorado no filme, tipo assim, tanto que eles percebem que todos os soldados do futuro que vêm pro passado pra recrutar a galera são pessoas muito jovens, que não nasceram nessa época ainda, e todo mundo que é mandado pro futuro são pessoas que já morreram naquela época que é mandado, pra evitar um paradoxo de você encontrar você mesmo em momentos diferentes da vida. A questão é, eles até comentam sobre esse paradoxo no filme, mas o que acontece quando você vê você mesmo? Essa é a questão. Por que no filme não foi explorado isso? Por que em vários filmes é discutido isso? E quais seriam as consequências de você se encontrar no passado, né? Cara, isso é uma pergunta sem resposta pra mim. É tipo, paradoxo. Paradoxo. Porque... Eu acho que assim, Sérgio, o que aconteceria se você desse um tiro na sua cabeça? Se você tá criando um paradoxo de budismo. Você morreria. Não, mas você acha que morreria. Mas o Sérgio não vai dar um tiro na própria cabeça pra descobrir. Então, tipo assim, você pode criar... Tipo, vamos criar essa regra que você não pode encontrar o seu eu no passado ou o seu eu no futuro. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente vai criar uma regra pra evitar que alguma coisa ruim aconteça, sabe? Pode ser que não aconteça nada, pode ser que não dê problema nenhum, mas pode ser que dê. Então, pra evitar que alguma coisa ruim aconteça, a gente simplesmente não faz. Tá. É que a gente tem um outro conceito que agora é conceito físico, de que você não pode criar nada, nem energia e nem matéria. E nem destruí-la. Ou seja, só transforma. A mesma quantidade de energia e matéria que estava no início do universo vai permanecer até o final do universo. Quando você trabalha com o conceito de viagem no tempo, você está tirando uma certa quantidade de energia que, vamos lá gente, matéria é energia, de energia de um ponto do universo e levando para o outro ponto do universo em um tempo diferente. Ou seja, em um lugar vai ter ausência de informação, enquanto na outra vai ter um excesso dela. Porque você moveu essa informação no mesmo universo, pode ser universos paralelos, mas você mudou todo o sistema fechado que é o universo em si. Mesmo que seja um pedacinho. Aí que tá. Como é que seria isso? Seria uma coisa que aconteceria e, não aconteceu nada, estamos todo mundo feliz? Ou será que isso causaria fenômenos físicos muito esquisitos pra quem tá viajando? Pro viajante, no caso. Tá, calma. Isso você ainda tá falando com relação a encontrar você mesmo. Exatamente. Porque pode ser que um problema dessa informação é que essa informação tá duplicada, entendeu? Entendi. E talvez o sistema da Matrix que a gente viva apague um arquivo duplicado. Não sei, cara. Vai ter um antivírus rodando o tempo todo aí na Matrix. Deve ter. Mas uma parada que fica é que, assim, né, nesse filme, acho que fica implícito a existência de linhas do tempo paralelas, certo? Não. Sim. Não. Pelo que nos é explicado no filme, a linha do tempo é uma só e eles não escolhem pro momento em que vão voltar no passado. Eles criaram a máquina ali de forma improvisada por causa da guerra e a máquina funciona como uma ponte temporal, mas o tempo vai passar igual dos dois pontos e é apenas uma única linha temporal. Entendeu? Pelo que ele explica lá. É tipo, aquilo ali é uma âncora, uma ponte temporal, então se passa um segundo aqui no meu presente, vai passar um segundo no futuro também. Entendeu? O tempo passa igual ali. E se trata do mesmo universo, do mesmo dimensão. Pelo que eu entendi, mesmo linha temporal, mesma dimensão. Ela faz a explicação lá um momentinho. Tô errado? Tá, mas aí o que acontece, Sérgio? A partir do momento que você tem contato com o passado,
você já mudou o seu futuro. Uhum. Então, Sim. o seu futuro não vai ser mais igual ao futuro que você tá vivendo agora, porque o seu passado já teve contato, entendeu? Ela Por isso que explica acontece, tanto é que na hora que ela tá morrendo, ele fala lá que, eu não vou conseguir, tipo assim, eu preciso te ajudar a te salvar. Daí ela fala, não, vai lá e salva o seu futuro. Porque ela sabe que o futuro do pai dela que ela encontrou lá não vai ser o mesmo futuro que o dela. Então, de certa forma, é uma linha do tempo paralela, porque aquele futuro dela existiu. Assim como existiu um passado dela em que o pai dela nunca foi pro futuro. Só que aqui, tem que colocar um ponto importante. A explicação que ela dá no filme sobre o tempo, se eu não me engano, é igualzinha a explicação que dá sobre a pedra no rio. É bem similar, assim, é uma analogia, que você joga uma pedra e modifica ali aquele momento da história. E tem até uma outra questão ali, em que eles evitam contar pros viajantes como é que eles morreram no futuro e quando eles vão morrer no futuro, pra que quando eles voltassem, caso sobrevivessem, evitassem essa morte de certa forma. Por quê? Porque deu a entender também de que existe um certo determinismo não limitante ali, em que ele mudou o passado, mas ele não pode evitar a morte dele próxima à data que ele vai morrer, por exemplo. Ele mudou o futuro, mas as coisas vão tender a acontecer de qualquer forma, entendeu? É aquele negócio do rio que a gente comentou. A pedrinha mudou a coisa ali, mas vai acontecer. Pelo meu entendimento, o que eles explicam é assim... por que tipo assim, a guerra tá acontecendo, o tempo tá passando, etc. Porque é como se os dois estivessem num rio. O futuro e o passado, eles explicam que são dois barcos num rio, e o que eles fizeram foi basicamente criar uma ponte entre esses dois barcos para que eles pudessem passar. Então, assim como o tempo no futuro tá passando, o tempo no passado também tá indo. Exatamente. Então, por isso que tem um exemplo que eles falam, e por que vocês não voltam no tempo antes da guerra e tal? Porque eles falam, não consigo, porque a gente conseguiu criar essa ponte com vocês agora, que é essa ponte entre os dois barcos que estão descendo pelo rio. Mas não necessariamente os dois barcos estão descendo no mesmo rio, podem ser rios paralelos. Aí eu não sei, cara. Ou funciona mais ou menos como De Volta pro Futuro, que vai mudando em ondas. A alteração que é feita no passado vai levar um tempo até chegar no futuro. Porque não, aí também faz sentido. Porque é o que pega De Volta pro Futuro de novo. O Biff pega o almanac lá, vai pro passado, entrega pra ele mesmo em 1945, com todos os resultados lá, e ele ainda consegue voltar pro futuro dele, em 2015. E daí chega lá, ele desaparece. Mas ainda tem um bom tempo até o Marty pegar o carro e voltar pra 1985. E daí, quando eles chegam em 85, tá tudo diferente. Aí que tá. Olha que coisa louca. A linha do tempo foi se modificando até chegar onde ele tava. Enquanto ele tava em 2015, tava normal. Apesar do Biff ter desaparecido. Mas ainda tava mantendo o que ele... Quando ele chegou lá. Só quando ele voltou de novo pra 85 que tava tudo modificado. Verdade. Daí o Biff já era o ditador. Você percebeu que tem uma coisa muito triste nesse filme? Que é assim. Qual deles? No De Volta para o Futuro 1. Tá falando porque assim, a vida dele, ele vive uma família de merda com um pai que é muito babaca, uma mãe que é extremamente frustrada. O pai... E os irmãos são dois bobocas. É babaca de coitado. Ele é babaca com família, mas é um coitado com todo mundo. Ele é tipo assim, coitadão. Olha que triste esse raciocínio. Ele volta no passado, faz todos os eventos do filme, correto? Quando ele volta, ele não aproveitou presente, nada do pai legalzão. O pai dele... Não é só isso. O pai dele tá mó cool, fodão. O Biff agora ele é empregado do pai dele. A vida dele mudou completamente. A questão é, aquela família não é mais a dele. Ele não viveu o nascimento e cresceu com aquela família. E tudo ali é diferente. Tudo. Personalidade das pessoas e tudo mais. Ninguém parou pra pensar de que ele foi pra uma família que não é a dele? É tipo o Rick Morty, sabe? Tipo aquela sensação do Morty quando ele enterra ele mesmo. Isso aí, eu vou te contar uma coisa. Eu li um documentário sobre como foi todo o processo de produção até ser criado De Volta pro Futuro. Sabe o Michael J. Fox? Que é o Marty McFly? Não era pra ser ele o Marty McFly. Na verdade era. O diretor queria que fosse, só que um maluco lá da Universal falou, não, tem que ser um outro ator.
esse outro ator que chegou a gravar quase metade do filme, como Marty McFly, quando eles terminaram de fazer a leitura do roteiro, ele falou exatamente a mesma coisa que você disse. Ele falou, cara, esse filme é muito... em algum lugar. É por isso que eu falei. Esse filme é muito triste. Tipo assim, tava todo mundo feliz, não sei o quê, e a ideia dos produtores era fazer um filme de comédia. E esse cara tava, tipo, super na bad, porque ele via o lado bad vibes que esse filme tem, tipo, nas entrelinhas, sabe? E tanto é que o cara foi demitido depois porque, tipo, o filme que era pra ser de comédia, ele tava tornando o filme super tristão. Porque ele ficava reparando nessas coisas. É o único que prestou atenção e como seria de verdade se aquilo tivesse acontecido. Seria triste, não seria divertido. Seria muito sinistro, cara. Sinistro. Você não sabe que sua família nova é. Se sua mãe é uma satanista sacrificadora de bebês, se seu pai é um traficante de órgãos. Você não sabe. Você mudou toda a história, sabe? Pois é. E o melhor é que quando ele chega lá, ele nem tem tempo de descobrir, né? Não. Vamos falar do Guerra da Manhã, que é engraçado. Porque assim, o filme é extraordinário até o momento em que eles entram no buraco lá pegar a fêmea lá, sabe? Ah, aquela parte lá não fez muito sentido pra mim, não. Não faz sentido nenhum, nada dali pra frente. Mas nada faz sentido. Até aquele momento o filme tava perfeito. A filha misteriosa, não quer contar nada. A Guerra da Manhã. Não sei o quê, não pode falar sobre a morte, não pode falar sobre o relacionamento do pai, por causa que vai alterar o presente, não sei o quê. Meu, depois daquele momento que ele sai no braço, literalmente, com um bichão, que mata a humanidade a rodo, o cara fica berés demais ali naquele momento. Depois desse ponto, tipo, mudou tudo. A filha dele falou tudo que ela não, que tava se propondo a falar com uma facilidade tão simples. A cura foi descoberta com uma simplicidade tão absurda, sabe? O cara me voltou pro presente com a cura e falou, eu sei onde estão os ETs. Vamos lá destruir antes que eles acordem. O governo cagou e andou pra ele, velho. Não, eles não sabiam onde tá. Ó, calma aí, agora eu vou falar Rússia, uma coisa. Sabia na Rússia, sim. Não. Essa parte aí é porque assim, é o seguinte, o negócio do negócio é o seguinte, que calma aí. Aí você tá Cherekov Gun lá, que eu esqueci o nome. A arma lá que apresenta em algum momento do filme tem que ser usada. Vamos lá. Pra mim, a parte em que ela conta pra... Tipo assim, a cena do buraco não faz sentido. A pior forma de você pegar um bicho é você entrar literalmente num buraco daquela forma e sair no soco na mão com o bicho pra tentar pegar o bicho. Sendo que o bicho quer te matar. Aquilo lá não faz sentido. Nerfaram demais os bichos naquele momento, velho. Foi nerfado os bichos. Então. Mas depois... Pra mim, aquela conversa que ela teve, literalmente foi onde que me explicou que eram linhas de tempo paralelas e que uma coisa não necessariamente infiltraria na outra. Pra mim, a hora que ela explica lá e o cara não explode ou nada, pra mim aquilo lá é tipo, beleza, linha do tempo paralela, agora ele sabe o que aconteceu na linha do tempo dela, e só que na realidade dele ele vai poder ter a chance de fazer diferente e pra filha dele daquela realidade o mundo vai ser melhor porque o pai dela não vai virar um babacão e abandonar ela e morrer num acidente de carro. Aí o que acontece? Depois, quando eles descobrem a cura, beleza, que lá pra mim também foi meio tipo, cara, foi muito rápido, sabe? Temos que testar 1 milhão de amostras. O pior é sabe? Só uma cientista. Quem sabe, quem trabalha em laboratório sabe que qualquer trabalho que você vai fazer tem no mínimo umas 5, 6 pessoas envolvidas ali, não diretamente, mas até indiretamente. E você viu a general, fodona, pica das galáxias e ainda a única cientista. É que vocês não jogaram Mass Effect. Ela é a Miranda, ela é foda, ela consegue fazer isso sozinha. Não tem essa referência, mas eu imagino que assim, vamos dar o exemplo, vamos deixar passar, porque é 30 e poucos anos no futuro, 33 anos no futuro. A humanidade tá fudida, só não tem ninguém mesmo. A tecnologia tá tipo top, dá pra fazer, beleza. Aí, o rolê deles descobrirem o lugar é o seguinte, os caras tinham um maluco que era um geólogo, que era um dos caras lá, e eles tinham a garra do bicho. Aí eles vão fazer a análise da garra do bicho pra descobrir aonde é que eles fazem aquela tecnologia lá. Tipo, vamos lá. Eles não tinham como vir do céu, porque se viesse do céu a gente descobrir. Aí, e se ele tivesse já congelado aqui na Terra? Aí eles vão lá, fazem a análise, o geólogo analisa, vê os compostos de sedimentos que tem lá. E o que não fez sentido pra mim é que, tipo, uma criança da 8ª série foi responsável por falar pra eles
aonde que era a partir de erupções vulcânicas da pré-história, porque o moleque era viciado em vulcão e sabia de tudo. Melhor ainda, uma criança da 8ª série do ensino público americano. Em que a galera não sabe nem geografia direito, pô. Não, mas aí que entra o bagulho da arma de Chekhov, que eu nunca lembro o nome do maluco, mas Chekhov, que primeira cena do filme mostra esse moleque com o quanto ele gosta de vulcão, etc. Então, cara, ele é a pessoa certa pra descobrir onde eles estão. E, cara, eu achei bem convincente, pra ser sincero, a resposta lá do governo de não agir. Os caras falaram, tá tudo bem, a galera tá gostando da gente, a gente acabou, teórica, pra galera, a gente achou a cura, rapaziada tá feliz, sabe? Cara, já vi governo não agir por muito tempo. Imagina assim, ó. É que imagina não assim, existe Imagina assim, ó. Você tem um vírus que começa a se espalhar assim na humanidade. Você tem como se proteger dele ou proteger grande parte da população dele, só fazendo lá, rastrear quem tá contaminado, pedir pra todo mundo usar máscara, álcool gel, tudo mais. O pessoal começou a pesquisar vacina. É bem fácil fazer isso, não é? Mas você acha que o governo não faria? Qualquer governo, em sã consciência, faria isso, não faria? Não faria? Cara, calma aí. Vamos colocar alguns pontos nos is aqui. Eu, de novo, estou preso na minha concepção de que a humanidade é boa. Realmente, eu acho que o Bolsonaro, numa situação dessa, ia falar assim, não, a gente não vai lá pra... Deixa o ZT lá, quando acordar a gente tem um veneno, não passa álcool em gel, não. Pra que fazer vacina? Não, essa parada não. Realmente, agora faz sentido. Depois eu só falou que foi culpa do PT. Sérgio, 2020, 2021, olha onde você tá. Ah, cara, sei lá, mano, é que eu sempre tento pensar que as pessoas vão tomar as melhores atitudes e não tá dando certo, né? Ultimamente, toda vez que eu tento, vocês estão mudando. Toda vez que a gente faz um pensamento assim, vocês pegam o exemplo atual e eu mudo de opinião. Tô ficando triste demais. Viver não tá sendo mais divertido. Realidade. Viver nunca foi divertido. Sofrimento, né? Ó, galera, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos dar início ao final desse cast, né? Mas vamos falar um pouquinho dos paradoxos em que a gente puxou aqui. No total, quando a gente fala de viagem no tempo, a gente vai ter 6 paradoxos diferentes. Que é o paradoxo mais famoso, vamos falar primeiro aqui, que é o paradoxo do avô, que é onde o viajante do tempo volta no tempo, mata seu avô e que torna impossível ele existir, então não viajaria no tempo para matar o seu avô. Então, de certa forma, gera um paradoxo. Segundo paradoxo que a gente falou aqui, o paradoxo da predestinação, que é aquele paradoxo em que a pessoa está presa em um ciclo de tempo. Como eu citei do predestinado, em que ele só existe por ele existir mesmo naquele intervalo de tempo. Ele é pai, mãe e filha dele mesmo. E nada, não tem início nem fim. Isso também acontece, esse paradoxo da predestinação, na série Dark. Daí tem o terceiro paradoxo, que é o paradoxo da acumulação, que é o que eu comentei também sobre ter várias ramificações das linhas temporais, só que todo mundo vai acabar voltando no mesmo ponto. Então o paradoxo da acumulação basicamente é que se existisse viagem no tempo e se alguém fosse capaz, todas as suas variantes acabariam no mesmo lugar. Enfim, que causaria um problema de congestionamento ali e da WO. Daí tem aqui o paradoxo da duplicação, em que o viajante do tempo, ele volta no tempo e encontra você mesmo, a gente falou bastante sobre isso, e ele impede que ele faça viagem no tempo no futuro. Então ele altera a sua própria história. Ele vai voltar no tempo, falar com ele mesmo. E a consequência disso é que ele não vai descobrir mais como viajar no tempo, ou vai impedir que ele viaje no tempo, qualquer outra coisa, ou que impede que ele encontre ele mesmo e faça isso. Então a gente já tem outro paradoxo aqui, que é o da duplicação. Aí tem o paradoxo da descontinuidade. A ideia é que o viajante do tempo pode encontrar outro viajante do tempo no passado, só que eles partiram de pontos diferentes no tempo. Ou seja, eu viajei no tempo do ano 2022 e pra cá pro 2021. E o rei viajou no tempo do ano 2023. Eu não sei que o rei ia voltar no tempo, mas ele sabe que eu ia voltar no tempo. Então ele tentaria causar descontinuidade disso daí, proporcionando de que eu não voltasse no tempo, ou ao menos ele. Entendeu? Seria basicamente o paradoxo da duplicação, só que duplicando as pessoas da situação e das linhas do tempo. Ó, tem um paradoxo desse aí que é o seguinte, Flashpoint Paradox. É um quadrinho da hora, o filme que tem é da hora. É o seguinte, o Flash volta no tempo. É assim, o Flash reverso volta no tempo. Quer dizer, calma.
O Flash volta no tempo pra salvar a mãe dele de ser assassinada quando ele descobre que o Flash Reverso que voltou no tempo pra matar a mãe dele quando o Flash ainda era criança. Tá. Aí ele vai lá e impede o Flash Reverso de matar a mãe dele. Quando isso acontece, ele volta pro futuro, só que ele volta pra um futuro em que ele não tem nem poderes. Ele não é mais o Flash, a mãe dele tá viva, etc. A vida tá diferente. Uhum. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que replicar o experimento que deu errado e culminou na criação dos poderes dele. Aí ele vai lá, dá errado, aí ele faz, e de novo, e consegue. Então, tipo assim, ele teve que revirar o Flash, refazer o experimento que fez ele ganhar os poderes. E depois de fazer isso, ele teve que voltar no tempo para um momento em que ele, que do outro passado, tava voltando no tempo pela primeira vez e impedir o outro Flash, que era ele um pouco antes, de voltar no tempo pela primeira vez, entendeu? Exatamente. Pra evitar que as coisas acontecessem da forma que aconteceram. Porque no final, acontece uma guerra mundial lá, os Atlantes vão invadir o mundo e as maravilhas, elas lutam e o mundo acaba. Cara, as maravilhas. Então, Não é o bonde das maravilhas. O bonde das maravilhas é a nova sensação. olha que confuso isso daí, mas tá na palavra, tá no nome, né? Descontinuidade, porque você do futuro, mais ao futuro do que você fez, volta no passado pra evitar que o que você fez numa viagem anterior tenha acontecido. E fazendo isso, você evita que a viagem posterior para evitar a anterior deixe de acontecer por a falta da necessidade dela, fazendo do que a viagem anterior... enfim... explode a cabeça de todo mundo aqui. E por fim, tem o paradoxo final, que é quando a pessoa voltaria e impediria a tecnologia que deu origem à máquina de viagem no tempo ser inventada. E assim ele acaba com qualquer possibilidade de ele ter voltado no tempo, e aí seria um paradoxo meio que não envolvendo pessoas, apenas uma e uma ideia. Mas, enfim, é o filme que eu falei lá do... É o livro que eu falei do Asimov, Fim da Eternidade. Uhum. Ó, vamos fazer o seguinte, agora que a gente já sabe um pouquinho de tudo, na verdade a gente não sabe nada, né? Porque é tudo hipótese aqui, não tem nada confirmado, nada garantido, é só viagem mesmo, como a gente viajou no tempo aqui. Mas assim, considerações finais de cada um, por ordem de apresentação e... Viagem no tempo, cara, quando você tem um filme, ou série, ou desenho, ou livro, ou qualquer coisa assim, eu tento desligar a maior parte de qualquer conceito científico. Lei da natureza. E tentar só aproveitar a história. Se a história me pegar, a suspensão de descrença vai no máximo. E foda-se, pra mim desce qualquer coisa. Então, por isso mesmo que eu gostei bastante de Loki. Eu achei até legal, bem legal o Guerra do Amanhã. Apesar de Efeito Borboleta, pra mim, não me pegou. Apesar de todo mundo falar que é muito bom. Ô, louco, sério. É que eu não vou muito com a cara do Ashton Kutcher, além no filme do Cara, Cadê Meu Carro? O cara não toma banho, velho. O cara não toma banho. Porcão do caralho. E até a Mila Kunis. Também não toma banho. Dois porqueiros. E só dá um banho no filho quando tá encardido ainda. Parece a avó. Lembra da avó limpando o nosso pé pra dormir? Mas é isso, cara. Tipo, só você vai ver alguma coisa de viagem no tempo que não seja alguém tentando fazer hard science mesmo. Só aproveita, tenta aproveitar a história, independente do que tá acontecendo. Cara, só tô aguardando pro momento em que eu acordar na minha vida quando eu tinha lá 13 anos e reescrever minha história. Porque eu fiz muita merda com 13 anos e teria que refazer muita coisa. Aí fica a dica, será que eu me tornaria a mesma pessoa que eu sou agora? Não. Ou seria um merdinha? Na verdade, confuso. Se você voltar aos seus 13 anos, como agora, e quando você voltar agora com seus 26 anos, eu acho que você tem 26, né? Ou 22, alguma coisa 25, porra? 25. Vamos lá, você tem 12 anos de diferença. 26 ou 22, cara, é muito tempo. Porra. Cara, vamos lá. Se liga, porque você tem um problemão aí, ó. Se você voltar com 25 pra quando você tem 13 anos, então você vai ter a cabeça de 25 anos. E quando você tiver 25 de novo, você vai ter a cabeça de 37 anos. Então você vai ser já coroa, cara. Só que novo. Henrique, pensa que você vai ter que esperar mais 5 anos pra legalmente poder beber ou dirigir um carro, por exemplo. Caralho. É verdade, ou usar droga, sei lá. Henrique, eu te faço uma pergunta pior ainda. Você acha que você, com essa mentalidade, fazendo as coisas diferentes,
conseguiria da mesma forma conquistar a sua namorada? Então, é exatamente umas coisas que eu penso quando eu reflito sobre isso. Mas tá, isso não faz Acabaram não entrou gravar hoje. Não, é que daí teria que fazer todo um plano pra reconquistar ela, mas eu não teria a mesma mentalidade que conquistou ela, entendeu? Você não é mais a mesma pessoa. Você saberia como, mas não seria mais aquele alguém. Você saberia como você fez, mas você não é mais aquele alguém. Você acha que sabe como fez, na verdade, né? Bom, é isso, eu acho. E... Eu deixei o Henrique encucado. Eu tô confuso agora. Ele não vai deixar lá escutar o episódio. Ele colocou... Nem fudendo. Salve. Gosto do relacionamento do jeito que ele é. Vamos tirar o Henrique dos ovos. Cara, você já pensou, Sérgio, que quando a gente grava recadinhos, essas coisas, é como se a gente estivesse viajando no tempo? Porque a gente fez uma gravação no passado e a gente tá vindo do futuro pra falar uma coisa que veio depois do momento da nossa gravação, então, tipo, tem um lapso no contínuo espaço-tempo entre o ponto que a gente tá gravando o episódio e o ponto que a gente grava recados? Gente, mas isso é viagem no tempo? Ou é apenas o referencial? Depende, é tudo relativo. É tudo relativo. Só isso? Só isso? Você quer que eu traga algum fato interessante de toda semana aí? Não, eu quero trazer um fato interessante aqui. Ué, que é... Puta, eu tava pensando nele o episódio inteiro. Ah, tá, não, peraí. Falando em fato interessante, você viu que... acabou as Olimpíadas, né? Então, tipo, tiveram... a Olimpíada foi no Japão e tudo mais. Mas você viu o tanto de homenagem que teve ao Avatar? Nossa, muito demais. Mas eu fico pensando, é que, tipo assim, o Avatar é americano, sabe? E os caras estão... Eu sei que é tudo estilo anime e tudo mais, mas historicamente o Avatar é americano. Avatar não é anime. Ele tem traços de anime, mas não é. Mas enfim. É o que eu quis dizer, por isso que eu falei estilo. Mas, tipo, a galera... Sei lá. Cara, só tem uma explicação pra isso. Avatar simplesmente é a melhor e maior obra já feita na história da humanidade. Tá errado quem discorda. Simples assim. Avatar dos Homens Azuis ou A Lenda de Aang? A Lenda de Aang. Ah, se for dos Homens Azuis, o mundo tá perdido. Se for a melhor coisa que ele já fez. Mas é bom também. Mas a Lenda de Aang não é incomparável, cara. Mas assim, eu tenho uma ideia. Vamos colocar aqui. Vamos fazer uma discussãozinha só pra finalizar esse cast. Ó, eu tenho quase que... certeza absoluta de que a viagem pro passado, como é espelhada nos filmes, vai ser impossível pra gente por causa de limitações físicas. Mas vamos fazer de conta aqui, vamos fazer um exercício mental de que no futuro, pode ser próximo ou pode não ser próximo, descubram a viagem do tempo. Não sabemos quais são as consequências de qualquer tipo de alteração, mas ela existe. Pensando assim, seria muito certo também de se pensar de que seria uma tecnologia completamente controlada por governos e também de se pensar de que existiria uma polícia, entre grandes aspas, especial assim para garantir qualquer alteração do tempo bem a la Loki, sabe? Bem a la Loki. Um time cop mesmo. Na minha ideia, tipo assim, se um dia existir isso, provavelmente vai ter que ter alguém regulamentando isso, né? E organizando tudo isso para evitar crimes temporais. Por quê? É uma coisa que a gente não vê acontecendo. E se um dia existir, tem algum motivo pra gente não ver isso acontecer. Porque a TV a gente ali ia colar se fosse uma coisa simples, acessível no futuro utópico aí, que a galera gosta de imaginar que vamos ter teletransporte e viagem no tempo com facilidade. Enfim. Então, colocamos aí essa ideia de que possa até existir, só que talvez seja tão controlado que é o motivo pelo qual a gente não vê isso acontecer. De fato, não vê pessoas enriquecendo, até ver, né? Nossa, agora me captei. Esses galera que se enriquece do nada, tá ligado? Fica bilionário com um golpe de sorte, um palpite de sorte, sabe? Aí fica com o pé atrás da orelha, sabe? Infinitos mamacos com infinitas máquinas de escrever recitariam todas as obras de Shakespeare. Exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Jean-Claude Van Damme é Time Cop, o guardião do tempo. O Time Cop não é o... Jean-Claude Van Damme. Stallone? Não, Jean-Claude Van Damme. Tem um filme... Não tem um filme do Stallone também que ele volta no tempo pra dar uma surra em uma galera? Não, que ele é congelado e depois é descongelado no futuro. Isso é viagem no tempo? Olha aí, que boa questão.
Criogenia. Não concepção do Sérgio, não, porque tem que ter uma passagem de tempo até chegar naquele lugar. Não, É tipo o Aquilas Rift, lá do Desfiladeira de Aquila, lá no... Rift. Naquela série, Love, Death and Robots. Mas ali é viagem espacial, não viagem temporal. Mas eles estão em suspensão. Eles estão não, exatamente. lá. É que, nossa, que você deu um exemplo tão específico pra... Eu pensei que você ia falar, tipo, Alien, que eles entram em inanição, né? Como que é? Criogenia. E tem um monte de cabeça de ricaço aí congelada também, né? Custa 8 milhões de dólares pra você congelar sua cabeça, galera. A Achei que era pra comprar uma cabeça de um ricaço congelado. A questão é, isso faz bom questionamento, Henrique. Você dormir e acordar daqui uns 100 anos, 1000 anos, tanto faz. É viajar no tempo, de certa forma? Pra você, não. Ou é só o referencial de quem dormiu e acordou? Não, eu acho que é viajar no tempo. Você foi pro futuro. Você foi pro seu futuro a uma velocidade muito maior. É tipo aquele filme A Máquina do Tempo do H.G. Wells. O filme não, né? O livro. Imagina que a máquina do tempo dele, como ela só funciona bem indo pro futuro, então é como se ele lá dentro da máquina ele tivesse numa câmera de suspensão lá e ficasse hibernando por muito tempo. A lance da máquina do tempo da H.G. Wells, ele é que a máquina não pode voltar pra antes de que ela foi construída, não é algo assim? Não, ele volta no tempo. Ela não pode voltar Ele volta? Não, ele volta, mas ele volta, mas a máquina já existia. Ele não volta pra mais antes da máquina. Porque ele volta, tenta salvar a esposa, daí não tem como. Daí entra determinismo. Aí ele cria a máquina de novo, tenta outra vez, a esposa morre de novo, ele fica tentando isso Foi várias vezes, umas 4 vezes, né? Aí depois ele vai o negócio dele ir pro futuro é pra tentar descobrir alguma forma dele voltar e impedir que a esposa morra. Então, não é que a máquina quebrou e ele foi mais pro Não, mas isso é depois. Ele desmaiou. Isso depois. Ele desmaiou na máquina. Ele desmaia em cima da lagoa lá. Que a Terra tá explodindo aí, a Lua, tá tudo caindo, tá caindo, a Lua tá caindo na Terra. Seria legalzaço, né, se a Lua caísse na Terra, ia ser um reboot. Mas na moral, velho, de todo o tempo que o cara podia ir, o cara, num chute aleatório, cai bem num lugar, num momento em que a Lua tá caindo na Terra. É sacanagem daí. Mas ele não é que ele parou naquele tempo aleatório. Ele viu a guerra acontecendo. Tipo, ele via tudo em volta dele, mas via, tipo, em velocidade super rápida, né? Então, e no momento lá que ele começa a ver uns tremores e uns clarões, daí ele para de propósito, ele para bem no momento do colapso da Lua. Daí ele tenta correr, voltar pra máquina, pra voltar no tempo. Daí ele bate o cabeçote lá e desmaia em cima da máquina. E viaja pro tempo sem fim lá, que eu nem lembro. Seria Galinho Chick Little um filme sobre viagem no tempo, em que o céu tá caindo? Talvez, olha aí, fica o questionamento. Aliás, quem nunca assistiu Galinha Chick Little, vocês não sabem a obra de arte que vocês estão perdendo. Gente, vamos finalizar o cast? Faz uns 10 minutos que a gente finalizou aí. Não, gente, ó, foi o seguinte, muito obrigado a todos que escutaram a gente até aqui, muito obrigado a vocês que participaram comigo no episódio, muito obrigado, ouvinte, obrigado. E valeu, até o próximo episódio. Quem sabe no futuro a gente se vê, né? Fui. Quem sabe. Até mais. Tchau. Caraca, Sérgio, sua porta lá de trás abriu. Lá do seu quarto. Vai se fuder, parça. Caraca, eu vou acender a luz. Caralho, que merda. Pior de tudo, cara, minha gata tava do meu lado. Filho. Sua gata tá te protegendo nesse momento. Ou não. Quem é aquela pessoa saindo de trás do balcão ali da cozinha? Não vai se fuder. Olha lá. Eu tô me olhando agora, tô me olhando pela câmera pra ter certeza. Se liga. Vírgula musical. O que a gente tava falando? Volta pro Futuro, que era muito triste o filme. Tá, vírgula musical então.